Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vamos começar a nossa livezinha aqui sobre tatu, espiritualidade, energia, essa parte toda. A Jamile já vai entrar já, só vou esperar ela estar acessando aqui e a gente já começa a falar um pouquinho do assunto. Então, boa noite para todos. Espero eu que a live dê certo a gente gravar. E a Jay entrando a gente já começa, tá bom? Então, Jamile entrou. Pode apertar, eu já te puxo para cá. Boa noite, Paulo. Só esperando a Jamile entrar e a gente já começa. Oi, Jamile, boa noite. Olá! Tudo bem? Me ouve? Sua imagem está travada. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que a ligação dela deu algum chute aqui que a imagem está congelada. Já deve estar voltando. Boa noite, Cris. Acho que aconteceu algum problema na imagem da Jamile. Vamos esperar aqui um pouquinho, que acho que já destrava. Vamos ver se agora vai. Sua imagem estava congelada, Jay. Acho que agora vai entrar. Me vê agora, me ouve? Oi, tô te Ah, ouvindo. agora sim. Deu Boa noite de certo. novo. Agora já deu certo, Cris. Já funcionou. Estava congelada a imagem dela, mas já voltou. Então, boa noite para quem não tinha visto. Boa noite para todos. Boa noite, Amir. Obrigado por Boa ter noite. aceito o convite para a gente fazer essa live sobre tatuagem. A Jamile, para quem não conhece ela, é uma grande amiga minha, aqui de Ribeirão, tatuadora, mexe com uma série de outras coisas que ela vai se apresentar melhor do que eu. É uma pessoa que tem mão, né? Eu falo, esse negócio de meter a mão nas pessoas para fazer tatuagem, a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade, mas colocar a mão nas pessoas, né? Ainda mais quando a gente vai tirar sangue, a gente tem que saber muito bem o que está colocando a mão. Então, para quem mexe com a parte espiritual, para quem já mexe com a parte de energia, a gente vai falar, assim, as perguntas que o pessoal mandou aqui, mas antes a Jamile vai se apresentar, falar um pouquinho dela, de como ela trabalha com isso. E o que você tiver de perguntas, pode ir jogando aqui, dentro do que for possível a gente vai respondendo, tá bom? Fica à vontade, Jamile, se apresenta, conversa com a galera aí, conforme eles forem entrando, vai trocando ideia. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Jamile, né? Eu sou tatuadora já tem uns 5 anos, mais ou menos. Hoje, o meu maior foco com a tatuagem, que é o que eu mais gosto de fazer, são as tatuagens coloridas, né? Eu me especializei nisso. Mas eu também trabalho com outras tatuagens, né? Com escrita, com tatuagens que o pessoal hoje chama de fine line, né? Que são essas tatuagens mais delicadas, né? Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas a minha especialidade mesmo é a cor, né? Uhum. E eu também tenho um trabalho com camuflagem, né? De Que legal. cicatrizes e de estrias também, né? Então, muita gente tem, né, alguma marca no corpo e gostaria de sumir com aquilo, ou gostaria de fazer uma tatuagem por cima, né? E Uhum. quando a gente está lidando com pele, a gente tem que sempre avaliar muito bem o que que você vai fazer em cima daquela cicatriz, né? Não é tão simples assim, por exemplo, a pessoa vem, tem uma cicatriz e ela quer fazer uma tatuagem por cima. Muitas vezes a pele ela não vai dar ali o suporte que é necessário para receber, por exemplo, uma arte. Às vezes você precisa trabalhar primeiro, tratar aquela pele, né, para que depois ela possa receber uma arte, né? Então, eu acho que eu fui me especializando aí ao longo desses anos, com cor, né? Porque para você mexer com camuflagem, você precisa entender muito de cor Sim, para você chegar perfeito. no tom, né, da pele da pessoa, entender quais são as cores que vão funcionar ali, né? Porque cada pessoa tem um tom de pele, então tem cores que funcionam para uns e para outros não muito, né? Perfeito. Então, acho que é isso, né? Eu gosto muito de temas
botânicos, né? Eu trabalho bastante com tatuagem de plantas, mas eu faço de tudo, assim, um pouquinho de tudo. Sim, eu vi suas tatuagens no seu perfil, são muito bonitas, né? Sou suspeito para falar porque eu sou teu amigo, mas ficaram muito bonitas. Tanto que é desenho, Muito como obrigada. paisagem, como até pessoas, né? Eu vi algumas tatuagens ali Uhum, que você fez uma recentemente, uma mulher, ficou muito bonita, a caricatura. Você tem um portfólio muito grande e é muito sim, bom. E essa parte de cobertura, de cicatriz, de estrias, você consegue explicar um pouquinho mais a fundo isso? Que é uma coisa que eu mesmo não hum, conhecia. Eu já tinha ouvido falar, né? Depois você foi me explicar mais a fundo, quando a gente foi conversando. Mas a parte de sim. cobertura, principalmente de cicatrizes, eu já vi isso em noticiário, em sites, esses Uhum, locais. Mas, por exemplo, para estria, eu fui descobrir isso com você, que você me falou que existia, eu não sabia nem que sim, existia. Então, se puder falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, eu agradeço. tá. É, bom, em geral, o trabalho com a camuflagem, ele é como se fosse uma tatuagem mesmo, né? A gente vai colocar uma tinta ali do tom daquela pessoa, naquele local. Só que depende. Por exemplo, se for uma cicatriz muito escura, a gente tem que fazer primeiro um processo de clareamento daquela cicatriz, daquela pele. Então, a gente vai usar um determinado tipo de tom, de tinta para fazer um processo de clareamento até chegar no tom ideal da pele da pessoa, né? Perfeito. A estria depende do caso. Por exemplo, se for uma estria vermelha, a gente já não consegue fazer isso. Tem um tempo certo para tratar, né? Aí tem os Uhum. tratamentos também que eu faço, que é com microagulhamento, Tá. que a tatuagem por si só, quando você faz esse processo de microagulhamento na pele, né, que a gente usa ali, as agulhas elas vão fazendo esse processo, ele já promove uma regeneração do tecido. Então, por exemplo, às vezes você tem ali uma cicatriz com a pele que é um pouquinho mais alta, né? Não chega a ser queloide, mas ela é mais alta. Só de Sim. você fazer o processo de passar a agulha sem nenhum tipo de produto, normalmente aquela pele ela já vai abaixar, Que porque legal. você estimula o organismo a regenerar aquele tecido, né? Então, isso acontece também com a estria. Normalmente a gente usa um ativo ali, um dermocosmético que vai ajudar a fazer esse fechamento da estria. Depende do período, né? Tudo tem um processo de avaliação. Tem que avaliar primeiro para ver se aquela estria ela está pronta para receber tratamento ou se ela já não tem mais solução no sentido de é só usar a tinta, entendeu? Entendi. Tem esses dois passos, tanto com a cicatriz quanto com a estria, Você né? Então, ou você faz todo esse começa trabalho, do começo ao fim. isso, ou você faz só o tratamento, espere e vê se funcionou. Às vezes não funciona, depende da pessoa, assim, da cicatrização dela. E aí, se esse tratamento não der o resultado esperado, aí a gente vai lá com a tinta e vai Uhum. tatuar aquele pedaço para ele se tornar inaparente, né? Como se não existisse ali no corpo. A gente não Perfeito. consegue alterar 100% da textura da pele, né? Por exemplo, a estria às vezes ela é um pouquinho mais funda, às vezes isso a gente às vezes não consegue alterar, mas não tem nenhum tratamento que altera isso também. Tá. Não existe. Até hoje Entendi. ninguém inventou nada que revolucionou, né, esse meio, né? Perfeito. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma tatuagem numa região que tem muita estria, eu já falo, a gente tem que fazer o tratamento primeiro, porque se a gente começar a fazer, passar, vamos por uma linha preta ali, retinha, fininha, a hora que chega na estria, né, a pele ela é mais funda. Então, provavelmente ali também a tinta vai estourar, então não vai ficar um desenho bonito. Então, a gente Sim. precisa primeiro tratar aquele tecido para ele ficar melhorzinho, assim, né, ter mais, ficar mais firme para a gente conseguir fazer um desenho que fique bacana, né? Que legal. Acho que é basicamente isso. Consegui explicar? Vocês vão me perguntando. Explicou. Mas se alguém tiver dúvida, vai colocando, a gente vai conversando, né? Eu vou perguntando aqui mais ou menos o pouco que eu entendo disso, para ir despertando interesse também no assunto. Mas, por exemplo, uma mulher que tem que fazer mastectomia, retirar o seio por causa de um câncer ou alguma coisa assim, tem como tratar isso Uhum, também com a própria tatuagem, colocar, tirando a prótese, claro, né? Tem a questão da prótese, que muitas mulheres optam por sim. isso, e como eu sei que também é a parte natureba, depois até falo um pouquinho disso, né? Uhum, Os produtos que você usa uhum, são bem na linha vegana, de natureba. O pessoal que é bem aderente a sim. isso, que fez lá um tratamento, que não pode ter certos tipos de tinta no corpo, tem um trabalho específico para isso também? Você fala para
para cobrir a cicatriz? Foi isso que você perguntou? Para cobrir a cicatriz em retirada de partes do corpo, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele teve que tirar uma parte da perna, da coxa inteira. Não dá para trabalhar isso de coisa também, fazer uma tatuagem em cima. Quem perdeu uma parte, perdeu um seio, perdeu um músculo, pôs uma prótese. Dá para trabalhar em cima também sem Olha, tanto dano, né? dá, depende de como foi vamos supor, o dano do tecido, porque a tatuagem a gente insere, né, o pigmento na segunda camada da pele, né? Então a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme, que é a parte onde se armazena a gordura. Uhum. Dependendo de como foi, né, esse trauma, vamos dizer assim, se ele for muito profundo e ele retirar toda a camada da epiderme e da derme, talvez a tinta ela não consiga aderir ali 100%. Perfeito. Então, teria que ser talvez uma tatuagem ou algo muito bem pensado e muito bem programado para aquela região, para que naquele espaço a gente consiga fazer um desenho que fique legal, que fique bonito. Não dá para fazer tudo. Por exemplo, queimadura de terceiro grau já também é um tecido mais complicado também, justamente por isso, porque perde essas camadas da pele e aí a tinta ela não tem essa mesma aderência no local. Mas dá para fazer esse tratamento de passar o agulhamento, como eu falei, né? Então, assim, a camada da pele ela fica um pouco mais elástica, porque vai produzir colágeno. Então, às vezes a pele fica muito rígida, e só de você passar a agulha ali com um ativo, né, cosmético, ele já vai dar uma melhorada naquela pele, né? E se ficar Legal. muito escura, dá para fazer o clareamento, né? Dá para utilizar dessas técnicas para tentar amenizar ali o trauma, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Não, mas é muito bom, já é um alívio, né? Tem muita gente que às vezes tem Sim, que tirar. Pessoas da minha própria família tiveram já que tirar, fazer cirurgia, tirar pedaços do corpo e depois uma tatuagem uhum, acaba tampando ali, né? Desde que não existe sim, preconceito. Então, para quem está entrando aqui agora sim. também, tatuagem é um mundo que hoje em dia não é necessário mais o preconceito, né? Tem muita gente que passa mensagem para mim, eu já até gravei vídeos falando disso alguns anos atrás, que a tatuagem não interfere na parte espiritual de ninguém. Não existe ninguém tatuado que vai para um umbral por causa da tatuagem. Isso não existe para nenhum purgatório, para nenhum inferno. Eu mesmo já escutei isso de pessoas que na época, vamos dizer assim, né, entende como leigo. Porque falar um negócio desse é um absurdo. Então, ninguém vai para lugar Uhum, nenhum para tatuagem. Tatuagem não define caráter de ninguém. Isso era variado lá atrás, né? Depois você pode explicar um sim. pouquinho da história da tatuagem. Mas, de forma geral, antigamente, a tatuagem era feita ou por questão hierárquica, ou por questão de proteção espiritual, identificação de tribo, enfim, segregação racial, ou para identificar preso, que é o que ficou estereotipado, né, na cabeça das pessoas, que Uhum, todo tatuado é preso, não é isso. Pelo contrário, tem tatuagem que as pessoas põem hoje no braço, se soubessem a origem do significado dela, não colocaria. Aí sim está falando que está, né, tá numa situação ali que na antiguidade aquele desenho era ofensivo para qualquer pessoa, e hoje em dia é popular. Então, essa questão de pessoa ser boa ou ruim não tem a ver com o desenho em si, e sim com o que o desenho representa para a pessoa e para o coletivo que está em volta. Então, você vai desenhar uma coisa que representa um filme de terror a céu aberto, a pessoa vai te olhar e vai olhar para um filme de terror. Não porque você é uma pessoa boa ou ruim, porque a imagem gera um resultado visual negativo. Então, não é essa a questão. Também não tem essa questão que o pessoal fala de tatuagem influenciando meridiano. Senão eu já estaria morto. Vários amigos meus uhum, têm tatuagem, o corpo inteiro já estaria morto. Então, se influenciasse meridiano, as pessoas teriam morrido. Não influencia meridiano. Eu também tenho formação em medicina chinesa, mexo com isso há 22 anos. Não existe como uma agulha de tatuagem com tinta interferir em meridiano ou fechar um canal do corpo. Qualquer acupunturista, qualquer médico de medicina chinesa raiz mesmo, que entende desse caso, sabe disso. E é uma papagaiada que eu escuto até hoje, que se a pessoa tiver uma tatuagem, ela vai nascer com um pedaço do corpo faltando na encarnação que vem. É uma das besteiras que eu cansei de escutar. Então ferrou, né? Tem gente que vai nascer sem corpo, só vai nascer com a cabeça só. E olha lá, porque tem gente que tem tatuagem na cabeça também, então não vai ter cabeça para sim. nascer. Não existe. Ou vai nascer inteira queimada porque tem tatuagem. Não faz sentido isso. Quer dizer que uma pessoa na época do Egito, da China antiga e de outras traduções, os monges tatuados, quer dizer que vai tudo para o inferno? Entendeu? Não faz sentido. E essa questão da acupuntura é séria, porque isso daí tem um monte de gente falando besteira, e isso é complicado. Se a pessoa tem medo de agulha, tem um amigo meu, um grande amigo meu aqui da cidade, ele tem medo de agulha, não adianta. Ele tem um monte de tatuagem no corpo. Mas o bicho tem medo de agulha. Então, se ele vê uma agulha, vira cara.
Tem que fazer. É o medo da agulha, não da tatuagem. E tem pessoas que têm medo da agulha e têm medo de sentir dor. E aí fala para todo mundo que tatuagem não serve, pelo próprio medo que tem. É a mesma coisa que a pessoa não gostar de tomar vinho e tentar convencer todo mundo que vinho leva para o inferno, porque a pessoa não gosta de tomar vinho. Então não gosta, não pode falar para a pessoa só porque tem algum conhecimento espiritual que aquilo vai prejudicar espiritualmente. Não vai prejudicar espiritualmente. Eu não estou pedindo para ninguém Uhum. acreditar em mim. Qualquer projetor meia boca, qualquer médium meia boca, qualquer clarividente meia boca, sabe que não é impossível o desenho no corpo da pessoa influenciar. Tanto quanto uma tinta no cabelo, um esmalte na unha, ou qualquer outro adereço que a gente coloque no corpo. Então, para quem às vezes me perguntar e fica preocupado que se fizer a tatuagem vai encarnar com um defeito, ou vai para algum suposto umbral, a maior parte das pessoas não se toca de uma coisa simples. O corpo astral é plástico. Ou seja, tem muita gente que me vê com tatuagem, tem gente que me vê sem tatuagem fora do corpo. E tem muitas tatuagens fora do corpo que não aparecem no corpo físico, elas são feitas no corpo astral. Sim, quem é iniciado literalmente, né, numa arte energética que mexe com simbologia, vai estar cheio de tatuagem de símbolo fora do corpo. Tem um monte de criança que eu já atendi que vem, olha, o tio azul. Eu falo, tio azul? É, tio azul, você tem um monte de coisa grudada de desenho no teu corpo. Eu falei, minha tatuagem, ela, não é essas aí não, as outras. Então, assim, existe tatuagem fora do corpo? Sim. Então, para quem é projetor astral, para quem pratica alguma coisa, sabe. E as tatuagens físicas não necessariamente aparecem no corpo astral. Ou, às vezes, podem aparecer de uma forma diferente, se plasmar de uma forma diferente. Justamente porque o corpo astral é ectoplasmático. Então, tudo que a gente pensa e sente dá forma para aquilo também. Se eu desencarnar e eu achar que eu preciso de óculos, eu vou aparecer carequinha de óculos e tatuagem no corpo astral. Quer dizer que eu deixei de ser uma pessoa boa, ruim? Então, no mundo astral não pode ter ninguém tatuado. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu estou explicando essa questão, muita gente pergunta, e pelo que a Jamile comentou, tem muitas pessoas que sofrem preconceito por causa de tatuagem, e sofrem preconceito racial por causa de tatuagem, sofrem preconceito sexual por causa de tatuagem. Então, tatuagem hoje tem que tomar um certo cuidado. E assim como era antigamente, tem pessoas que estão criando tribos, né? Ah, a pessoa tem aquela tatuagem, então ela é do mal. A pessoa tem aquela outra tatuagem, ela é do bem. Não, isso não define o que está dentro da pessoa. Pelo contrário, eu conheço um monte de gente que tatuado do pé para a cabeça, que todo final de semana está servindo sopa quente para mendigo na rua, que trata cachorro abandonado na rua. Então são pessoas que às vezes são diferentonas na aparência, mas por dentro é muito melhor que gente engravatadinha, falando que as pessoas têm que comprar vassoura consagrada para Deus, né? Isso acho que aconteceu muito por uma questão cultural, né? Assim, e religiosa também, né? Então, parte da forma como as pessoas entendem a tatuagem hoje, infelizmente, né, está relacionada com as pessoas negras, né? Porque na época que teve a escravidão aqui no Brasil, grande parte deles eles eram marcados com tatuagem ou até com aqueles ferro quente mesmo que Sim, marca sim. gado. Maldade Então, pura. é, então já é assim, pronto, já tem uma questão aí de racismo, né? E aí associa a tatuagem com pessoas que tem nada a ver com isso, né? Assim, coitado Sim, deles, porque, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque daí eles já associam, né, a tatuagem com uma pessoa ruim, né? De uma maneira generalizada. sim. E tem também essa questão que você falou, né, das cadeias e etc. Mas acho que uma das coisas que fez uma grande mudança assim na mentalidade das pessoas foi com a religião, né? Quando algumas religiões começaram a colocar assim, o seu corpo ele é um templo, né? É o templo de Deus, então você não pode fazer nada ali, né? E aí isso se estende para tatuagem, para piercing, para tudo, né? Assim, até, né, algumas religiões não podem cortar o cabelo, enfim. Tem várias questões que foram colocando o corpo nesse lugar como algo proibido, né? Então, uma tatuagem ali é uma blasfêmia, né? Só que a gente esquece, as pessoas esquecem que existe toda uma trajetória de que desde que o ser humano existe, a tatuagem existe. Ela não Exato. veio agora, né? É uma coisa que o ser humano sempre utilizou como um meio de expressão, né? E não só expressão, mas junto com todas essas questões espirituais que a gente está falando aqui, né? Sim. Porque
vamos dizer que antigamente não existia essa separação que existe hoje, né, de vida cotidiana, material e espiritual, né, era tudo uma coisa Sim, é só. tudo junto. Então, a tatuagem ela estava ali no meio, né, expressando alguma coisa ou simbolizando algum ritual de passagem, né, alguma coisa importante ali que estava acontecendo na vida daquela pessoa, então ela era marcada com algo significativo para ela, né, que simbolizava algo legal. Tinha também essa outra parte, né, de pessoas escravas também eram marcadas, né, então dá para usar tanto, vamos dizer assim, né, para o bem quanto para o mal, né, porque é algo que você está colocando ali de forma permanente na vida da pessoa, ela vai carregar aquilo para sempre, né, de alguma maneira. Então, as pessoas esquecem desse contexto e olha só para esse lado, né, de criminalização e assim por diante, né? Eu mesma já sofri, já fui abordada na rua várias vezes por causa de tatuagem, de pessoas me destratarem na rua por causa Nossa, disso. Sim, isso já aqui aconteceu. mesmo, aqui na cidade, tem a ver. Aham, já. Então, acontece, né? Intolerância aí de todas as maneiras, né? É Sim. triste. Isso daí acontece mesmo. A maior parte, às vezes, quando eu tô sentado, do jeito que eu sento normalmente de camiseta, tatuagem pra fora, não sei o quê, tem muita gente que passa e olha meio torto, né? Já passa até com medo, atravessa a rua, mal sabe as coisas que eu Sim, faço, mas bate o olho assim e já toma aquela assustada por causa de tatuagem. Ainda mais que eu ando com esse negócio budista, tal, isso no pescoço, você fala assim e pensa duas vezes. Nada, não sim. representa nada. Isso daí se pegasse no Japão, na China antiga, eles tatuavam, né? Riscos no braço para identificar quem estava preso, questão da Uhum, escravatura, tatuavam escravos com numeração, ou riscavam com ferro, isso é um absurdo. Tatuavam mulheres antigamente em tribos para identificar de onde que era a tribo da mulher. Enfim, e tatuagens uhum, espirituais, né? Daí sempre teve, desde que a humanidade se conhece como gente, sempre colocaram a tatuagem como um desenho espiritual. Se a gente pegar na própria Umbanda, no taoísmo, no shintoísmo, tem muitas formas de proteção que eram tatuadas no corpo, ou de forma permanente ou não, ou em uhum, roupagens. Tem muitas traduções que eu conheci, e ainda existe, né, os budas tatuados, que tem lá fora do país, eles imantam as tatuagens. Quando eu aprendi a imantar ferro, eu falei, olha, tatuagem é ferro, dá para imantar ferro também, né? Aí na época eu aprendi como imantar tatuagem. Todas as minhas tatuagens são imantadas. Já mostrei para vocês em aula presencial. Se você sabe conduzir fogo interno, tatuagem tem as suas utilidades, né? Então, você sabendo mexer com a energia e conduzir dentro dos canais, por isso que, de novo, eu afirmo que não tem como tatuagem afetar meridiano, não tem, porque eu conduzo isso dentro do meu corpo, quem me conhece sabe, eu já mostrei isso para um monte de gente. Não tem segredo, não. Você aprendendo a conduzir, como a tatuagem, a tinta é ferro, é a mesma coisa que se, né, você está praticando agora também, você sabendo consagrar o ferro, é a mesma coisa que estiver mantendo um talismã. Então, se você sabe utilizar o desenho, se você sabe mantar corretamente essa tinta, antigamente eles faziam isso, tatuavam uma pessoa e mantava aquele símbolo condizente com a energia que tem a proteção direta no corpo. Então, em vez de entalhar em ferro, em pedra, era direto no corpo mesmo, já entalhava a pessoa viva, né? No Egito eles faziam isso em múmia, faziam isso em barriga de mulher, faziam isso no peito, né? Ou nas costas, como proteção, homem e mulher. Tinha uhum, muitos guerreiros que eram tatuados, que é de onde veio, né? Tribo japonesa, algumas lá que tem a camisa que você veste inteira, vem de coisas muito antigas, como uma camiseta de proteção. Então, tatuava uma série de símbolos de magia, de ocultismo, de geometria sagrada, mas, né? Obviamente. Assim como a gente vai montar um selo taoísta, fazer um mandala budista, riscar um ponto, tem que saber o que está utilizando. E tem essa questão. E isso é a parte séria, que é o pessoal que desenha coisas no corpo sem saber de onde vem o símbolo. Isso tem questões energéticas pela questão de saturação do ferro. Então, por exemplo, tem uma série de símbolos para quem gosta de radiestesia, para quem estuda, enfim, coisas reais que vai usar a geometria sagrada que são saturáveis. Então, símbolo que satura não pode para o corpo. É um ferro que vai ficar grudado no teu corpo. Se você não souber imantar e desmantar, vai grudar coisas ali no ferro. É um símbolo que ele é atrativo e depois de um tempo você tem que descartar ele. Você não vai pôr no teu corpo. Então, o pessoal que vai tatuar, às vezes, quem vai buscar tatuagem, é legal buscar alguém que também entenda um pouquinho dessa questão da onde vem o desenho, para chegar e dar opinião, né? Que nem a Jamile. Você vai lá tatuar com ela, vai sentar e falar, não, você não vai tatuar esse negócio no teu corpo. Vai saturar sem ar. É só um negócio negativo para você. Porque ela estuda essa parte também.
Então, assim, dá para tatuar de tudo, dá, mas tem coisas que a gente tem que avisar a pessoa. Existe risco de saturação por mexer com geometria sagrada. Você vai pegar uma coisa que não foi feita para ser desenhada no corpo, não dá para desenhar. Então, desde antigamente, tem registro de homem das cavernas, de fóssil de homem das cavernas tinha tatuagem no corpo. Tem registro de múmia, tem registro de um monte de gente, né? E os talismãs grudados no corpo. E devia doer naquela época, já vi. Técnica do Nossa, bambuzinho. com certeza, com certeza. Eles usavam também muito como cura. Tinha algumas pessoas em algumas tribos que tatuavam para curar algumas determinadas doenças, né? E acho que eles utilizavam vários tipos de materiais, né, para fazer uma tatuagem, né? Então, Uhum. cinza de planta, por exemplo, o carvão, várias outras coisas que se pegava ali, né, da natureza e colocava dentro do corpo, né, com algum intuito ali, né, ou curativo, E, enfim, né. É muito interessante, né? imagina, hoje você utiliza um monte de tinta, um monte de coisa. Você pode explicar para a galera como é que funciona isso também para eles entenderem, né? A maior parte até já Uhum, fez tatuagem, mas nem sabe de onde vem a tinta, como é que funciona, sim. como é que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas imagina antigamente, o pessoal misturava para gerar uma tinta. Então misturava planta, Uhum, raiz de planta, ervaria. Era quase um chá de coisa misturada ali, que era injetado na pele até sim. grudar aquilo ali e formar uma tinta, né? Então tem uma Uhum, série de plantas medicinais que alguns. Aqui eu acredito que não, mas em alguns países ainda se mantém. Alguns tatuadores muito antigos, que normalmente são de tribos, eles conhecem como imantar ou a tinta ou usando ervaria. E aí coloca direto no corpo. uhum. E do que você As tintas, usa, João? dá para ver ali algumas, né, das minhas tintas coloridas. Aí é o seu estúdio, né? Onde você está, aí é o seu Isso, é estúdio. meu estúdio, é meu cantinho. Aí quando o povo já está vendo Bom, onde você as fica. tintas, hoje em dia a gente procura usar as tintas que são liberadas pela Anvisa, tá? Existem muitas marcas, muitas tipos, assim, qualidades de tintas, mas assim, eu busco sempre a tinta de melhor qualidade, óbvio, porque é uma coisa que vai ficar ali para sempre, não dá para usar qualquer tinta. Uhum. E que são liberadas pela Anvisa. Eu gosto muito de uma marca brasileira que eu uso bastante, mas eu compro, a maioria das minhas, elas são importadas, porque eu gosto da tonalidade mesmo da tinta. Mas são Sim. marcas que já vieram para o Brasil já tem um tempo e que elas também são liberadas pela Anvisa. Tem algumas que não são, aí essas eu não uso, por questão de segurança Claro. mesmo, né? Então, assim, as Sim. tintas, elas são feitas de materiais orgânicos e inorgânicos. Então tem assim uma infinidade de coisas. É difícil de explicar assim, a parte química, mas vai ter coisas aí, como você falou do metal, né? Tem algumas tintas que tem, dependendo da cor, e materiais orgânicos, Sim. né? As tintas elas foram feitas para ter uma parte, elas têm um peso de partícula, vamos dizer assim, grande, porque quando a gente coloca dentro da pele, grande parte da tinta ela vai parar no sistema linfático, né? O corpo ele tenta filtrar aquilo, então ela passa pelo corpo mesmo, Uhum. mas a maior parte fica ali retida, né? Com os macrófagos, né? Que são células nossas de defesa que tenta, né? Tirar, só que não consegue porque são partículas grandes, né? Uhum. É um pouco diferente, por exemplo, da tinta que o pessoal usa para fazer sobrancelha. A tinta de sobrancelha, ela tem uma partícula bem menor, que ela é feita justamente para daqui 1 ano, 2 anos, ela vai saindo, ela se perde Ah, mesmo tá. no corpo. É. Agora, a de tatuagem, que é o que a gente usa, não sai, né? Ela vai ser ali, permanente, né? E tem também uma questão importante que eu gosto de frisar para as pessoas que estão buscando tatuagem, de ver essa questão da biossegurança dos materiais, principalmente das tintas. Eu recebo muita gente aqui no estúdio que fala, não quero fazer, tem assim preconceito ou não quer fazer tatuagem colorida. Primeiro porque acha que desbota, né? Aí eu tô aqui a prova viva, né? Essa tatuagem tem mais de 10 anos, ela, né, tá Uhum. aqui linda, linda, maravilhosa. E a outra coisa é porque fala que dá reação alérgica. Então, assim, as tintas elas não dão reação alérgica. Assim, tem pessoas específicas que têm alergia a corante. Então, por exemplo,
se você não pode com corante amarelo, você não pode comer coisas que tem corante amarelo, você não pode tatuar com coisas amarelas. Isso não tem como, é da pessoa, né? Então, Sim. tem como fazer o teste antes. Tipo assim, se a pessoa fala, olha, eu acho que eu tenho alergia a corante. Então a pessoa vem, a gente faz um corte assim atrás da orelha, fininho, e Uhum. passa a tinta e vê se ela vai ter reação. Sim. Eu já tive clientes que já tiveram reação e aí não dá pra tatuar, infelizmente, né? Porque aí vai ficar horrível a tatuagem depois, vai perder a tatuagem. E aí, essa questão toda da alergia e de desbotar tem muito a ver com a qualidade da tinta e tem a ver com o prazo de validade. Por quê? As tintas elas têm um prazo de 2 anos de validade. Só que muita gente, né, assim, muitos tatuadores, infelizmente, não joga fora a tinta, continua usando ela até acabar. Porque teoricamente a tinta ela não estraga, mas ela tem ali dentro né, da composição os conservantes, né, que Sim. vão permitir que aquela tinta ela não se contamine com as bactérias do ambiente, né, a bactéria do ar, enfim. Então, depois que passa esse período, a gente não pode garantir que, sei lá, não vai crescer nenhuma bactéria lá dentro ou algum fungo. E aí a pessoa vai lá e usa uma tinta que já está vencida, a chance disso acontecer, né, é muito grande. Então, isso é um problema. Então, é sempre interessante ver, né, essa parte de biossegurança, da pessoa usa os materiais corretos, né, dentro do prazo de validade. Tudo isso é muito importante para a saúde da pessoa mesmo, assim, né? Perfeito. Isso é E os antes essencial. e pós-cuidados? Por exemplo, quem for te procurar, quiser fazer uma tatuagem, o que ela tem que Uhum. fazer antes de fazer a tatuagem? O que ela tem que fazer depois da tatuagem? Durante a tatuagem? Se precisar dar uma marretada na pessoa, pode dar uma marretada para ela apagar. Tem gente que se olhar para a agulha não faz, Uhum. né? Mas de repente, se estiver ali, bater um papinho, já se solta um pouco melhor. Lembrando que tatuagem não é uma obrigação. Hoje em dia, tem muita gente que faz tatuagem para se sentir enturmado. Tem que lembrar sempre, né? Sim. Que é uma coisa que você tem que se sentir bem com você, você tem que gostar. Eu não tenho uma tatuagem no meu corpo que me arrependo. Fiz a primeira tatuagem em Uhum. 2001. Então, assim, nunca me arrependi de nenhuma, todas para mim são sagradas e Sim. consagradas. Então, isso é uma coisa que você faz para a vida. Quem se arrepende, Uhum. aí tem como você cobrir, tem como refazer a tatuagem. Hoje em dia tem bastante recurso. Você pode falar um pouquinho. Então, assim, para o pessoal que quer fazer a Uhum. primeira vez, que nunca fez, dá uma pincelada no antes, durante e depois. E para o pessoal que quer Tá, cobrir alguma coisa que fez, que já foi para o saco, que já não está mais feliz com o que está ali. O que a pessoa pode fazer na hora que te tá. procura? Bom, o antes, primeiro eu gosto muito de conversar com a pessoa, porque a tatuagem ela vai ser um conjunto, assim, né? Então vai ser a ideia que a pessoa me traz e aí a visão do artista em cima daquilo, né? Então eu vou analisar a parte do corpo que a pessoa quer fazer, a gente tem que ver se vai ter harmonia com aquela região. Às vezes a pessoa quer fazer um desenho que não encaixa naquela região, né? E aí vem a parte minha, né, de mostrar o tamanho que talvez ficaria legal, entender a parte do projeto em si, né? E eu gosto muito de conhecer as pessoas antes, justamente para entender o que está dentro da cabeça dela, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia, mas ela não consegue traduzir para mim, né? Às vezes não sabe desenhar. Eu tenho clientes que sabem desenhar e é diferente, mas quem não sabe desenhar, eu tenho que entender o que está dentro da cabeça dela e eu E você é pegar e desenhar desenhista para também, ela. né? É, Lembrando que sim, você também é desenhista, então você faz o desenho se sim, precisar de ser feito. Tem um tatuador que só sim. dá o Ctrl-C, Ctrl-V, que é legal também, mas você que se precisar desenvolver do zero, você sabe desenhar. Em geral, eu sempre faço os desenhos do zero por uma questão de direitos autorais mesmo, né? Os desenhos que o Uhum. pessoal pega na internet, a maioria deles não pode ser utilizado, né? Existe essa questão. Então, a gente pega uma inspiração, eu sempre falo, me traz uma referência para eu entender o que que você está querendo. Então, a partir daquela referência, eu vou escutar a história da pessoa para daí criar um projeto específico para ela, né? Para Perfeito. ela justamente ter algo único, né? E aí, o antes, é muito importante a pessoa se hidratar, tomar muita água. E uma semana antes, o ideal é estar sempre hidratando a pele um pouco, né? Manter a pele hidratada, porque a pele, quando ela está muito ressecada, externamente e internamente, no sentido da pessoa não beber água, a pele ela fica, como que eu posso falar? Ela fica com uma qualidade ruim para tatuar. Então, quando você Uhum. começa a passar a agulha, ela já machuca muito rápido, ou é como se ela desse uma esfarelada, assim. É difícil de Certo. explicar, porque
Eu não sei o termo específico para isso. Sim, mais Mas rachada, olha. isso. Aí a tinta não adere direito, a pessoa sente mais dor, inclusive, porque a pele tá ali, né, desidratada. Então é isso, evitar álcool e comidas muito pesadas, né? Porque dependendo da pessoa e da sensibilidade para dor, às vezes, sei lá, ela vai com o estômago cheio de comida e vai tatuar e vai sentir dor, às vezes vai passar mal, Sim. né? Então tem que ter ali um Quantos dias equilíbrio. Eu sempre falo antes, para. Jay? Quantos dias antes de fazer Ah, a tatu é legal dar uma preparada, dar uma mexidinha na alimentação, dar aquela uns dois equilibrada, né? dias, pelo menos, uns dois Tá. dias, Até o no sistema mínimo, linfático assim. fica mais limpinho, o sangue fica mais limpo também, né? Isso. Porque ele vai receber Aham. sobrecarga. Teve uma tatuagem É, que eu fiz nas costas que levou 6 horas de tatuagem direta. Eu deitado 6 horas. sim, Você chega em casa, dá aquela tremida no corpo, que nem sim. varejo. O sistema imune tá lá no pé, no talo, né? Sim, dá até febre, né? Dependendo E a do febre não tamanho da tive, não, tatuagem. mas foi uma tatuagem que demorou bastante, que aquela eu deitei na cama e falei, puta, você sente o corpo frio Sim. inteiro, né? Porque o corpo está reagindo ali. É uma Uhum. queimadura de segundo grau, quer queira, quer não, Sim. em equivalência, né? É como se tivesse a pele queimada. Então, assim, uns 3 dias Uhum. antes, 2 dias antes, a pessoa já dá aquela Sim, alimentada mais vegana, mais vegetariana, né? Para tirar um pouquinho do sangue. sim. E o E durante e depois. descansar. É, e descansar também. A pessoa precisa dormir bem, sabe? Para ela tá com o corpo ali ok para receber dor. Depende do tamanho da tatuagem, né? Tatuagem pequena, nem dá tempo de sentir dor, rapidinho, acabou. Agora, uma tatuagem maior, né, principalmente as coloridas, que demandam mais tempo de execução, é legal a pessoa estar desse jeito, né? Durante, é só hidratando mesmo, se precisar comer alguma coisa. Eu costumo usar, durante o procedimento, eu uso muitos cosméticos que ajudam no processo da dor. Não são anestésicos, eu não recomendo anestésico para ninguém, isso é bem sério, inclusive. Uhum. Muita gente usa, mas dá para morrer, tá? Com anestésico. Esse ano mesmo, uma pessoa morreu fazendo tatuagem usando Olha, anestésico, não sabia disso. porque o anestésico ele é muito tóxico para o organismo, tanto é que existem médicos que são formados nisso só para dar anestesia nas pessoas, não é à toa que isso existe. Então, assim, tem que saber utilizar. Nós não somos profissionais da saúde, então se a pessoa tem um choque anafilático ali, a gente, enfim, né? Então eu não recomendo usar anestésico de jeito nenhum. Mesmo porque ele também deixa a pele mais, ele fecha os poros da pele, então a gente tem que, nós tatuadores, né, tem que fazer mais força para tatuar aquela pele, e a hora que o efeito passar, ela vai sentir muito mais dor, então não vale a pena o risco. E durante o procedimento, eu vou usando um sabão específico que tem o pH ideal da pele para não irritar a pele. E eu vou usando também alguns produtos, eu até vou mostrar aqui, que é tipo uns gelzinhos assim, que Uhum. tem camomila, que tem babosa, tem ramamelis, tem várias plantinhas ali que vão ajudar a Então, aliviar aquele processo de ardência, porque arde, uhum. né? Arde um pouco, dependendo do tanto de tempo que você fica ali tatuando, a pele vai ficando sensível, porque você fica passando papel, né? Vai limpando. Então, esses produtos, eles ajudam muito a manter a integridade da pele e a pessoa sentir um pouco menos de dor, né? Alivia bastante. Nossa, muito. É impressionante como esses produtos ajudam no durante. E no depois, proibidíssimo tomar sol. Eu acho que eu falo Deveria isso 50 ser vezes, óbvio, mas né? mas é importante as pessoas entenderem por que que não pode tomar sol. Quando a pele está ali cicatrizando e você colocou tinta ali dentro, né, e os macrófagos estão ali segurando a tinta, a única coisa que consegue de fato desbotar uma tatuagem é o sol. Por quê? A luz, né, ultravioleta ali, os raios solares, eles conseguem ir degradando as moléculas da tinta. Uhum. Então, aquela molécula que é grandinha, ela vai ficando menor, 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 menor. E aí vai se perdendo, o corpo vai reabsorvendo aquelas partículas, né? Então, se você toma sol na hora que você acabou de tatuar, ou seja, a cicatrização vai ficar péssima e o resultado da tatuagem também. Então, depende muito do pós para a tatuagem ficar bonita. Então, não pode tomar sol. Depois, obviamente, você vai tomar sol? Vai, com protetor solar, né? Senão também a tatuagem não vai ter durabilidade ali, vai ficar bonita para sempre, Uhum. né? Ah, eu tô vendo alguma mensagem aqui. Anestésico.
que doideira a questão Passa de do anestésico. É isso anestésico. aí, Diego. É Perde a doideira assim, mas essência, perde exatamente, a né? essência, perde a essência. Perde a essência. Assim, eu não vou falar que eu nunca usei anestésico, já usei, mas eu uso só num caso específico de uma cliente que eu tenho, que ela tá no espectro autista e ela tem uma sensibilidade para dor absurda. Ah, sim. Então, é uma pessoa que aí já é outro caso e que ela não tem alergia e já fez Sim. teste. Então, assim, é um caso muito específico, mas tirando isso, não. Então, não pode tomar sol e não pode entrar banhos de imersão de uma maneira geral. Então, piscina, mar, sauna, enfim, banheira, Qualquer local qualquer coisa do tem tipo. risco de contaminação Por quê? bacteriológica, né? Você tá com a pele aberta, então assim, bactéria ali vai ficar super feliz com essa ideia. Então não dá para tomar enquanto a pele não cicatrizar 100%. E a tatuagem ela demora em média ali de 60 dias, 2 meses a 3 meses para cicatrizar 100% do lado de dentro do corpo, né? Então, pelo menos na primeira semana, eu sempre peço para evitar fazer exercício físico de alta intensidade. Então não dá para, acabei de tatuar o braço, vou lá na academia malhar, você as- vai bagunçar tudo lá dentro, né? As células estão tentando se recompor. Aí você vai lá e faz uma tensão no tecido, a chance dela também ficar feia é grande, Uhum. né? Hoje em dia, a gente não usa mais o plástico filme, né, no processo de cicatrização. Eu até mostrei para o Terry, a Eu gente nunca usa tinha esse ouvido falar produto. disso. Esse produto ele é muito legal, que ele é tudo ecológico, tudo vegano. Eu gosto muito desses produtos. Ele forma um plástico filme, assim, é tipo, ele forma uma película transparente em cima da tatuagem e ele já tem também alguns ativos calmantes e ele ajuda a fechar os poros, né? Legal. Então você passa, ele sela a pele e aí a pessoa pode encostar depois que ele seca, né? Ele demora um pouquinho para secar e vida normal. Então, normalmente a gente usa ele por alguns dias no começo do processo da cicatrização e aí depois é só cremes hidratantes. Eu sempre recomendo os cremes específicos para tatuagem, porque hoje em dia a gente tem muita coisa boa no mercado que ajuda muito no processo de cicatrização. Não recomendo esses Bepantrix, Bepantol, essas coisas assim, porque pomadas que têm fins de cicatrização, tipo assim, ó, Nebacetim, coisas assim do tipo, o que que acontece? Eles recrutam o seu sistema imunológico a fechar aquela ferida, né? Então o corpo está entendendo ali como uma ferida. Aí você passa uma pomada que vai ajudar a fechar mais rápido, ela também vai entender que você tem ali um material estranho dentro do corpo e ela também vai tentar expulsar. Então, o resultado com uma pomada cicatrizante não é o mesmo do que só um creme hidratante normal, assim, um Sim. creme hidratante bom, vamos dizer assim, né? Tem que ser um creme bom, não pode ser coisa que Acredito que tem tudo, principalmente as coloridas, né? sim, sim, tudo que tem muita fragrância, sabonete que tem muito cheiro, muita coisa assim, eu não recomendo, tem que ser assim o mais natural possível, para você não colocar nada ali dentro que vai interferir no processo de cicatrização, né? E aí, por último, a lista é grande, né, de coisas que não pode fazer. A beber também é uma coisa que a gente não recomenda, porque o álcool é super inflamatório, então você já está com o corpo ali num processo de inflamação, né? Porque a ferida ela é um processo inflamatório. Sim. Então, vai piorar e aí o álcool também ele já desidrata, né, o corpo da pessoa, então ele faz tudo que a gente não pode fazer nesse momento. E a alimentação também tem que ser leve, né? Coisas que são muito gordurosas ou muito difíceis de digerir, ou coisas que a pessoa não está acostumada a comer, o que que acontece? Por exemplo, eu não como camarão. Aí eu tatuei, aí esse final de semana eu resolvi que eu vou comer. Aí vamos supor que o corpo daquela pessoa tem uma leve reação alérgica. Quando a pessoa ingere algo e está com a tatuagem ao mesmo tempo, o nosso corpo ele entende que aquele material estranho que está ali Uhum. na sua pele, né, a tinta, tem a ver com o processo da alergia daquilo que você comeu, Sim. entendeu? E aí é muito doido. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu sei que eu posso comprovar porque eu já fiz isso numa que eu fiz aqui no cotovelo. Eu comi uma coisa, né? Enfim, quis me aventurar e me dei mal, porque É. aí o que aconteceu? A minha tatuagem pelotou inteira, ela ficou toda cheia de Nossa. bolinha, porque deu uma alergia. E não era uma coisa assim, eu comi assim, né? Peixe cru, não pode. Tipo, sushi, não pode.
Eu fui Enfim. comer e deu ruim. E aí o que que acontece? Depois de um tempo, todas as vezes que eu comia aquele mesmo alimento, a minha tatuagem empelotava inteirinha. Nossa, Demorou muitos anos para ela parar de dar essa reação alérgica, né? Então, tem gente que fica com esse tipo de reação pro resto da vida, né? Hoje, não, assim, eu não tenho mais, até hoje não apareceu, mas pode acontecer, né? E também, se você come um negócio muito diferente, ou sei lá, muito pesado, o seu corpo ele já está ali batalhando para lidar com aquele processo inflamatório, e aí você, né, coloca uma carga ali de coisas para ele que ele não dá conta de fazer tudo. Aí a tatuagem desbota, ou ela forma uma casca muito grossa, que também não é bom para o processo de cicatrização. Então tem vários detalhes que são muito cruciais para o resultado final da tatuagem, né? E eu falo, gente, você está fazendo um negócio que vai ficar pro resto da vida, então faça direito, né? Faz com perfeito, cuidado, perfeito. porque senão depois fica falando que o problema foi o tatuador que não fez direito. Mas será que a pessoa cuidou também, né? Tem tudo isso. Sim, sim. Sim. E o processo de cobertura, finalizando as perguntas que você fez, Uhum. a gente tem algumas técnicas, né, para fazer. Eu faço muito isso nas minhas clientes, que é começar pintando a tatuagem de branco, né? Dependendo da tatuagem, da cor que ela tá, enfim, a gente precisa às vezes dar uma quebrada naquela tinta que tá antiga. Então, quando você vai colocando camadas de tinta em cima da pele, ela vai sobrepondo a que estava lá embaixo. Então, tipo, tem Uhum. uma aqui embaixo, aí você põe uma de branco, aí ela vai dar uma misturada, lógico, né, lá dentro, mas assim, ela fica mais por cima. E quanto mais seções de branco você coloca, mais você vai sumindo, apagando, entre aspas, né, aquela tinta que estava ali mais antiga, né? Mas depende da pessoa, depende do tom de pele. Às vezes eu uso branco, às vezes eu misturo com tom de pele mesmo da pessoa para conseguir fazer uma cobertura legal. E aí tem que fazer um projeto super, né, assim, muito bem calculado para cobrir aquela tatuagem, porque tem gente que vai, cobre a tatuagem e fica pior ainda do que estava. Eu Sim, já já peguei vi isso. casos assim, que a pessoa vai, cobre várias vezes e não dá certo, né? Então tem que ser um projeto muito bem pensado, porque não tem jeito, gente. A tatuagem, mesmo você fazendo lá a sessão de branco, tudo, de alguma maneira ela sempre vai aparecer. Então a gente tem que saber criar um desenho que vai compor ali sem que aquilo se destaque muito, né? O destaque tem que ser em outra região da tatuagem, da arte, assim, para ficar bonito, para você olhar e ficar bonito, você nem perceber que tem um negócio ali no fundo. Perfeito. Né? E tem também as técnicas de laser. Eu falo assim que o laser ele é interessante, dependendo do caso da tatuagem, às vezes ele é bom, só que tem que ser uma pessoa que saiba mexer, porque eu já vi casos assim horrorosos que tipo destruiu a pele da pessoa. A pele Nossa, fez buraco, perdeu até melanina, sabe? Da pessoa nossa. tipo ficar branco, assim, destruiu a pele. Então assim, tem que saber quem faz direito. Eu sinceramente não conheço ninguém aqui em Ribeirão que saiba fazer esse trabalho de uma maneira eficaz, mas deve ter, eu Sim, acredito que deve ter, sim. deve ter. Mas sem isso, às vezes a pessoa vai lá e destrói mais a pele, aí a pele fica toda esburacada e fica mais difícil ainda de você cobrir depois. E assim, o laser, ele nunca remove 100% da tatuagem, tá, gente? Isso daí é mito. Ah, vai tirar e vai ficar lindo. Não vai. Ele vai só tirar um pouco da tinta e eu falo, é para tirar para você fazer uma outra tatuagem por cima. Porque ele não vai deixar a pele uniforme como se você não tivesse feito nada ali naquela região. Isso não existe, tá? Mas dependendo do caso, vale a pena fazer uma sessão, às vezes, de laser, duas, para dar uma amenizada ali naquela tinta. Às vezes faz aqueles blocos de tinta preta e você quer tirar aquilo. Não tem como, gente. Não tem. Você pode fazer 50 sessões de branco que não vai cobrir. Isso, Então daí entranhou, né? tem todo tem que avaliar, né? Cada caso é de um jeito, né? Uhum. É isso, respondi. Sim, respondido. Alguém tem perguntas? Se quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Fica bem tranquilo. Você desenha também, né? Então, por exemplo, quem quiser te procurar Sim. para criar um desenho do zero, e a pessoa não tem muita ideia na cabeça, só tem uma foto, uma frase, alguma coisa, você consegue criar uma ideia também, partindo do Uhum. pescoço. Eu pergunto, Sim. porque tem muito aluno meu, muito amigo meu, eles dizem, puta, Té, você não faz um desenho para mim, assim, assim, assado? Eu falo, mas, gente, eu não sou desenhista, eu não sou desenhista. As coisas que eu sei fazer de Uhum. vitrinha sagrada, as coisas que eu faço há muitos anos. Mas a maior parte é programinha de internet que a gente faz. Eu não sou desenhista mão livre.
Mas você é. sim, Então, como você faz desenho, você consegue criar. Quem quiser fazer tatuagem com você personalizada, desenho do zero, que é o que a gente faz, você sabe fazer. Então, assim, a galera vai, como é que vai fazer um Buda junto com a coelhinha abraçada? Tá? Fala que ela vai conseguir desenhar um Buda com a coelhinha abraçadinha sim, ali, por algum motivo. E tem essa questão, né? Tem sim. muita gente que gosta de desenho de pet, né? Quer criar um cachorro personalizado. Então, essas coisas assim, acho que dá para Uhum, fazer bem tranquilo. Mas muita gente não entende, porque não tem quase ninguém que explica isso de uma forma bem aberta, né? E com os sim, cuidados necessários. Isso que você explicou é importantíssimo, tanto antes como uhum, durante, como depois, como a questão da cobertura. Eu já vi relatos, né? Não conheci pessoalmente, mas de pessoas que fizeram tatuagem, foram tomar banho de mar porque alguém falou que o banho de mar era bom para purificar. Aí a pessoa vai lá e purifica e volta com bactéria e morre, né? Da septicemia. Então, uhum. sim, É, tem sério. muito misticismo no meio da tatuagem até hoje, tanto em relação aos Sim. cuidados. Eu tenho vários amigos que fazem, né? Tanto como tatuam, como são tatuados. E cada um fala uma coisa. Então, assim, é muito difícil ter a completa certeza do que é certo ou errado, a não ser que você consiga Uhum, avaliar o trabalho da pessoa. Então, no teu caso sim, aí, dá para ver pelo teu próprio braço, 10 anos de tatu colorido está impecável. E, assim, na imagem do celular aqui não vai ter tanta qualidade como pessoalmente. E eu te sim. conheço pessoalmente, então sei que tem qualidade. Eu tenho tatuagens no meu corpo desde 2001. Nenhuma desbotou ao ponto de precisar de fazer. Por causa disso que a Sim. Jamila explicou, né? Qualidade de material, uso adequado, esse tipo de coisa, né? Quer queira, quer não. Pele mais clara, Uhum, acaba prejudicando o sol, já prejudica, né? Eu fico de branco para pimentão, de pimentão para branco, né? Isso já acaba atrapalhando um pouco. sim. Só. Então, assim, tatuagem, gosto é gosto. Mas a pessoa também tem que ter um pouquinho de bom senso. Então, não é porque apareceu na TV que alguém tem que todo mundo tem que ter. Aí já começa Uhum, uma certa utopia e que lá na frente cobra-se o preço. Então, tem muitos amigos meus que uhum, tatuou com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, com 30 quis tirar tudo. Só que nunca sai tudo, que é o que você explicou. Não sai não. 100%. Você vai cobrir aquilo ali. Então, não adianta se arrepender do que fez. Fez. Dá para consertar? Sempre dá. Mas quando vai Uhum, começar, para quem nunca pôs no corpo, pensa bem, conversa com alguém que é experiente, troca uma ideia, tira misticismo. E é lógico, né? Se você ainda não tem uma filosofia de vida bem definida, não faça. Isso é uma coisa que eu oriento uhum, todo mundo para me perguntar. Você já sabe o que você quer na tua vida? Você sabe do que você gosta? Se você tatuar um Buda no teu peito, você vai gostar de Buda daqui 10 anos, daqui 10 anos o Buda não serve mais, vai ter que ser Krishna, não é? Então, assim, é complicado, porque o gosto das pessoas sim, mudam ao longo do tempo. Então, de repente você gosta de sim, gaita, e daqui 10 anos você não quer nem ouvir mais gaita porque você enjoou da gaita. Porque a gaita está tatuada no teu corpo. Então tem essa questão do gosto, da afinidade e do bom senso. sim. Né? Trabalhar. Como você também facilita outras coisas, né? Quem Uhum, for tatuar, pode ir lá, toma um chá de cacau, já bate um papo sobre a parte espiritual, já entende um pouco mais o mundo por trás disso tudo, né? sim, Tanto com a questão física que é necessária, como com a questão que envolve energia, o que a gente comentou no início, né? Não tem um problema espiritual na tatuagem, mas tem um problema espiritual a sim, pessoa não gostar, ou não ter identificação, ou ainda não ter nenhuma opinião formada do que quer, e faz só por modismo. O modismo uhum, acaba, né? Tudo na moda muda com o tempo. sim. Só que o que está no corpo não muda, né? Sim, eu falo que a tatuagem ela é um processo de autoconhecimento muito legal. Porque quando a gente sente a vontade de colocar algo ali na pele, né, é algo muito muito forte, né? Porque é algo que vai ficar exposto, né? É algo que você está trazendo de um sentimento interno e vai colocar ali para fora, para o mundo ver. Não que a tatuagem é para os outros, né? Para você também. Primeiro para você, depois para outras pessoas verem, né? Enfim. Mas aquilo você tá vendo, né? E é algo que está exprimindo algum tipo de sentimento. Então, muitas vezes as pessoas me procuram com, né? Eu falo fogo no cu. O fogo no cu pra tatuar, Sim, normal, eu também sou assim. Eu falo, dependendo da pessoa, eu falo, vai cortar o cabelo, vai fazer outra coisa. Porque não é às vezes o momento. Por quê? Às vezes a pessoa não sabe exatamente o desenho que ela vai fazer e não tem problema não saber. Mas precisa entender o contexto que está por trás daquilo. Qual foi aquela motivação que ela teve para tatuar aquela coisa? Né? Igual você falou do modismo. Ah, todo mundo está fazendo um raminho de flor. Ah, eu gosto de flor, vou fazer. Provavelmente em algum momento ela vai se arrepender. Né? Por quê? Porque aquilo não teve um contexto, né? E assim, ela tava com alguma. Eu falo sempre, a tatuagem vem de um processo de alguma inquietação interna. E ela
foi lá e tatuou, mas ela precisa primeiro olhar essa inquietação, o que que isso significa, né? Tipo, como que eu vou retratar isso, então, em forma de tatuagem? E a tatuagem, para mim, assim como eu lido com os meus clientes, ela é um rito de passagem, porque você está trazendo algo ali muito simbólico para o seu corpo, que vai contar uma história da sua vida, né? Normalmente a tatuagem ela vai contando as histórias, né? Eu tenho tatuagem desde os meus 14 anos, eu comecei a fazer tatuagem. Então, Uhum. assim, gosto tanto delas hoje? Talvez não muito, só que naquele momento ela representava algo muito específico da minha vida. Então, hoje eu não faria ela, obviamente, mas hoje Sim. aprendi a gostar, porque ela faz parte de quem eu fui. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa e não vou ser daqui 5, 10 anos, né? Então, eu falo muito isso para a pessoa para ela entender o porquê que ela está fazendo aquilo. Mesmo que seja algo que ela fala, é estético. Por exemplo, essa pulseira que eu tenho aqui, para mim, ela só teve um fim estético. Ela não teve, por Uhum. exemplo, um contexto igual essa daqui teve, né? Que é algo Sim. pessoal meu. Mas tudo bem também, sabe? Sim, Não é que toda claro. tatuagem tem que ter um significado, mas eu acho importante a pessoa estar um pouco mais consciente, do porquê que ela está fazendo aquilo, Sim. né? Então, por isso que eu gosto de conversar, para entender a pessoa, entender o que que ela está buscando com aquela tatuagem. E muitas das vezes o processo é tão bonito, né, assim, de acompanhar o projeto inteiro da pessoa e ela colocar algo ali na pele que tem, assim, que significa muito para ela. E depois que aquilo tá no corpo, eu sempre falo, a pessoa muda. Né? Você pode falar porque isso também tem tatuagem. Sim. Depois que você faz uma tatuagem, você muda. Alguma coisa dentro da gente muda. Sim. E eu acho que é esse sentimento que o ser humano já sentia desde sempre e fazia com que ele se tatuasse. Não é à toa, não é só para, tô me exibindo, não é isso. Né? A tatuagem ela Uhum. vai muito mais além, né? Porque você tá pegando um negócio que é profundo e pondo para fora. Então, já tinha esse motivo todo. E hoje é assim também, sabe? Às vezes a pessoa vem pra mim e fala assim, Jamile, eu acabei de me separar de um casamento super tóxico, etc. E a gente pega e faz uma tatuagem assim, maravilhosa pra ela. Ela olha no espelho e fala assim, meu Deus, mudou, sabe? Assim, tipo, a pessoa renasce das cinzas Uhum. mesmo, né? A tatuagem, ela tem esse poder, né? De trazer a gente mais pra quem a gente é. Por isso que é interessante esse processo de autoconhecimento e de conversa, para não ser Uhum. algo que vai só passar e daqui um ano, dois, você vai olhar e falar, nossa, que bobeira que eu fiz, né? Sim, sim, Então, perfeito. é interessante seguir essa linha de raciocínio, né? Porque senão a pessoa vai virando algo banal. E para mim, né? Eu que trabalho com isso, mas para mim tatuagem não é algo banal, né? É algo que é muito significativo. Porque você tá Sim. pondo um negócio que vai ficar para sempre no teu corpo, né? Então, acho que vem também essa parte espiritual quando a gente pensa, né? Parte energética, tudo isso também vai compondo a Exato. experiência da tatuagem. Não é só uma arte ali, ela tem todo um processo, né? A gente está Exato. lidando com sangue, a gente está lidando com dor, né? A gente está lidando com várias questões ali que fazem parte desse ritual, né, da tatuagem, né? Então, eu Perfeito. acredito que tem toda essa parte energética, óbvio, né? De quem tá pondo a mão em você, de quem tá te tatuando, né? O dia que você está tatuando, como você está fazendo isso, tudo isso interfere nesse símbolo que você está colocando ali na tua pele, né? Sim. É que para muita gente parece que é besteira isso. Porque vai lá, não, vou tatuar, já tenho 30 tatuagens mesmo, 31, 32, vai pondo, só para ocupar espaço no corpo. Já não tem mais um propósito definido, é simplesmente encher linguiça. Então, assim, o que o pessoal Uhum, demora para entender, isso não é uma crítica, tá? Falando também da contraparte energética, pelo que a gente estuda dentro de alquimia, de Neidan, enfim, das coisas que eu ensino também. A pele é o maior órgão que a gente tem no corpo. É um órgão. Então a pele a gente está tatuando como se fosse tatuar o fígado. Mas não, a gente está tatuando a pele. Extensão do baço pâncreas, do pulmão. Enfim, a pele é basicamente, né, um pulmão externo, o segundo pulmão do corpo, uhum, ao mesmo tempo que é uma manifestação de terra do corpo, que é baço, pâncreas, estômago. Então, quer dizer, sim, isso que você falou é coerente. Sempre que a gente põe uma tatuagem no corpo, algo vai mudar. Vai. E vai estar afetando literalmente um órgão do seu corpo também. Todo o seu corpo sim. vai mudar. Não vai afetar meridiano, não vai afetar a terminação nervosa do seu corpo. A profundidade da agulha e a tinta, ela não tem um poder de afetar meridiano. Não tem como fazer isso. Mas a questão Uhum, física do corpo, sim. Tanto é que tem pesquisas que falam, né, que aumenta o sistema imunológico com o tempo, que fazer tatuagem de tempo em tempo o sistema imune fica mais forte.
Você me contou uma pesquisa que eu não conhecia ainda, né, que você leu recentemente, depois se quiser falar. Então, assim, tem a consequência física? Tem a consequência energética? Tem. Tem que ter um propósito para tudo? Não, mas tem que ter um bom senso, né? Pelo menos o bom senso tem que Sim. ter, porque senão complica. E você, né, como Jamile, a Nath falou e passou uma mensagem, né, tatuadores e psicólogos juntos, né? Sim, faz sentido. Inclusive, né, a Nath, que é a sua companheira, é psicóloga e você também é psicanalista, né? As duas são. Então, você já mexe com isso. Quem vai fazer tatuagem com você ainda vai ter um ouvido para conversar. E a tatuagem vai ter história, ou você vai ter história para contar da tatuagem. Essa é uma parte divertida. Quer queira, quer não, cada um tem uma personalidade. Eu, quando vou fazer tatuagem, que é longa, que são as minhas, você sabe, né? A maior parte é meio longa, comprida para fazer, daí fico. Eu sou mais quietão para fazer esse tipo de coisa. Mas tem gente que quer conversar, da hora que começa a tatuagem, da hora que termina. E você vai ter Eu as falo duas pelos cotovelos. tatuagens, né? Eu sei. Para você, no caso, você vai falar a tatuagem inteira, você vai manter a pessoa acordada, feliz. Seu estúdio já foi aí lindo, está muito bem feito. Então, quem for ali não é um estúdio que vai estar ali jogado, que você vai passar em cima das coisas, não. Está tudo bem organizado, tem todo esse trabalho. A Jamília é chata, estou falando que eu sou amigo dela, não, só também não convidava para fazer o o pessoal que me conhece sabe bem. Então, você trabalha bem com isso, você tem mão boa, que é o principal. Então, isso tem que ver também a identificação de quem vai tatuar com o tatuador. Que é uma coisa que eu acho Sim. importante. Eu tive 2 tatuadores na vida inteira, fora você, né? Mas 2 tatuadores desde 2001. Porque se eu não tiver afinidade com a pessoa, pode fazer o melhor desenho, o melhor disco do mundo. Se não bate o santo ali com quem vai pôr a mão, depende de cada pessoa. Tem gente que vai falar, não, faço com qualquer um, tá tudo bem, tá de boa. Depende do propósito. Como tudo que eu tatuei no meu corpo tem um propósito, então eu queria que também a pessoa que fosse colocar a mão tivesse o mínimo, né, de identificação. Então eu estou falando essa parte, né, é que você tem muitas qualidades como tatuadora. Você não é só tatuadora. Você é tatuadora, desenhista, cantora, cerimonial, sim, psicoterapeuta. O que não falta é cuida. Inclusive, já te falei, eu te dei sugestão de algumas coisas que a gente conversou agora há pouco. Vamos ver se isso vinga para o ano que vem. E aí o pessoal vai conhecer um outro lado teu também, que não é só o desenho da tatu, né? Mas se quiser falar um pouco disso, aí tem que ser você, não pode ser eu. Mas o pessoal que quiser fazer tatuagem, pensa no propósito sim, pensa no porquê. Mas se não tiver propósito porquê, quiser fazer do mesmo jeito, pega uma pessoa que pelo menos vai trocar uma ideia do que vai acontecer isso mais para frente, de como isso pode influenciar ou não a vida. É uma pergunta que chega para mim, pelo menos de um em um mês, chega alguém que vai perguntar alguma coisa de tatuagem ou me pedir recomendação. Falar, não, porque o meu filho quer fazer muito, não sei o que, mas eu detesto tatuagem. Eu falo, por que você detesta tatuagem? Qual é o problema da tatuagem? Não, porque isso era coisa de cadeira, era coisa só de bandido. Eu falo, tá, mas isso é lá, né? Lá atrás, na época de escravatura, na época de pirata, na época de, enfim, de um monte de coisa que hoje em dia já não é do mesmo jeito. Pelo contrário, a maior parte das pessoas hoje que a gente vê que de terno e gravata, está mais prejudicado quem está tatuado o corpo inteiro. Então, assim, não dá para a gente julgar a pessoa pela aparência hoje em dia. O famoso colarinho branco, né, que o pessoal fala. Então, tem muita gente que sorri, tem um dente lindo e maravilhoso, né? Sorriso branco, brilha, cabelo impecável, roupa bonitinha, não tem uma tatuagem no corpo, acho que vai pro céu. Mas por dentro tá praguejando, com inveja e falando mal de todo mundo. Então, sim, isso que a gente está comentando, que a Nath comentou, que você comentou, tem que ter um pouco da união da psicologia na coisa e não só o desenho feito. Desde que a pessoa queira fazer um trabalho integral. E não só uma questão estética ou não só uma questão visual. Eu vou ver porque eu vi o cantor na TV que tem a tatuagem escrito, não sei, Jesus no braço. Aí a pessoa vai, todo mundo tem Jesus no braço. Vai lá e põe Jesus no braço. Aí depois a gente tem, por que eu pus Jesus no braço? Agora eu não gosto mais de Jesus. Agora eu virei, sei lá, o quê? Esotérico. Aí não gosto mais de nada. Então tem que ter um pouquinho desse pensamento a longo prazo, né? Mais para não chegar lá na frente e fazer como eu conheço muita gente que faz. Ah, já fiz mesmo, e vai fazendo, uma atrás da outra. Você nem sabia. Aí existe uma sobrecarga orgânica e energética que é ruim, por causa disso que eu falei, né? Tem pessoas que vão desencarnar depois e vão parar em local que não tem nada a ver com a tatuagem, mas a tatuagem vai remeter a história. É da onde vem, né? Que índio fala que não pode ter foto, que foto rouba a alma. Eu sempre gostei desse ditado desde criança, que foto rouba a alma. E isso, na carga energética, é um fato. Por isso que a gente fala, né? Em algumas traduções, inclusive que eu pratico, não pode ter foto de gente morta dentro de casa, exposta, tem que estar tudo guardado. Tatuar no corpo certas coisas também, tem algumas traduções que eles não recomendam, não por causa da tatuagem. Mas imagina, a pessoa
tatuou a família inteira dela no corpo. E aí desencarna, vai ficar olhando para a cara do pai dela no braço astral ali durante mais não sei quanto tempo. Se a pessoa não consegue limpar a identificação daquilo que tem no corpo antes de desencarnar, pode ser sim, que depois que desencarna a pessoa vai olhar para aquilo no corpo ectoplasmático e até ela ter uma condição no corpo astral de fazer uma alteração, ela vai sim sofrer uma sobrecarga energética, não por causa da tatuagem, por causa do simbolismo que aquela tatuagem tem. É igual uma pessoa, sei lá, meio passadinha e de repente é preconceituosa. E vai lá e não entende que uma suástica no budismo significa roda, né? É roda da evolução, roda do desenvolvimento, basicamente roda do Dharma. Então, quando a gente pega a suástica e tem a representação budista, de onde vem o símbolo, é uma coisa. Só que na cabeça coletiva das pessoas, bater o olho nisso é o quê? A pessoa é racista. Na hora que bateu o olho na suástica. Então, se tatuar hoje no corpo uma coisa dessa, na mente coletiva é uma coisa em relação ao símbolo. E muita gente tatua, de repente, um símbolo qualquer de radiestesia ou como que no corpo, em que é danoso. Porque tem uma carga negativa de energia que vai ser saturada no organismo, que influencia no corpo astral. Então tem essas questões, o simbolismo do desenho, o que representa para a pessoa, mas a pessoa também tem que ter a sanidade do que representa para o coletivo. Mesmo que o símbolo seja auspicioso, se para a mente coletiva não é mais, então no corpo astral já não tem mais um simbolismo positivo nessa geração atual. Então estudar assim, a parte simbólica é importante, cuidar da parte física é importante, achar alguém legal para fazer é importante. A Cris falou aí, quero fazer mais uma, não sei o quê. Então, Cris, vem para cá, para Ribeirão, já aproveita, você vai conhecer a Dami, vai conhecer o estúdio dela, a gente já faz uma consagração de cacau, que eu sei que você também gosta, já fica batendo um papo ali, e já faz uma tatu legal. A Cris é uma amiga nossa também, ela é praticante. Então, quando você quiser fazer a próxima, Cris, tá aí, já vi. É da nossa turma, tá? Mesma coisa que eu converso com vocês aí, que o pessoal que é praticante. Estou conversando aqui, é a mesma turma, o mesmo interesse. E é uma pessoa que tem mão boa, não estou puxando o saco, não. Porque se não tivesse mão boa, não estaria aqui conversando. Eu não tenho tanto público assim na internet, não, mas o pessoal que gosta dessas coisas, vira e mexe me pergunta a referência. Sempre passo um amigo meu que é tatuador e agora estou passando você desde que eu te conheço, há pouco tempo atrás, há alguns anos, né? Então, esse desenvolvimento de tudo que vai ser feito na tatuagem, de cabo a rabo, eu sei que você faz. Então, qualquer um que quiser depois praticar alguma coisa nesse sentido, de entender como vai fazer o quê, obviamente, né? Vai contratar já me fazer uma tatu, não adianta pedir para ela fazer 20 desenhos para você escolher um. Pensa primeiro. É o trabalho dela. E isso eu acho uma puta falta de respeito o pessoal que faz isso. Não, eu quero fazer uma tatuagem. Aí vai lá, não, você vai cobrar quanto? R$300. Aí a pessoa pode fazer 30 desenhos e não gosta dos 30, depois vai embora e leva os desenhos. Né? Questão de bom senso. Então as pessoas têm que ter respeito também, porque se ela pôr a mão para fazer uma tatuagem puta da vida, né, não vai ser legal a Jamile puta da vida tatuando o seu corpo. Então a hora que vai fazer uma tatuagem também, seja respeitoso com quem está ali se esforçando. Porque dá um trabalho do cacete, não pode errar. Errou, é o teu corpo que vai estar marcado errado. Então você vai ali tatuar, em vez de chegar lá ferido, não toma nenhum banho para ser tatuado, físico e mental. Então chega lá daquele jeito, não. Chega lá direito, cheirosinho, gostoso. Porque a hora que a Jamila estiver ali fazendo tatuagem, ela vai estar sentindo aquele cheiro gostoso, vai estar ali calma, relaxado. Não vai, né? Vai ser muito mais prazeroso para ela tatuar que chegar a pessoa ali, suada, fedendo, praguejando, xingando Deus e o mundo. Não dá. Aí fica mais complicado. Sim. Óbvio que ela não vai falar isso para ninguém, mas eu posso falar, porque eu não tatuo, né? Então acredito eu que seja um consenso entre qualquer tatuador. A pessoa que vai ser tatuada tem um mínimo de asseio corporal, né? Sim. Ah, sim, Eliana. Você também é outra, né? Tem umas tatu aí, ó. Tô vendo aqui as mensagens. Eu acho que teve alguma pergunta que a gente não respondeu. Deixa eu ver Tem. aqui. Perguntaram sobre piercing. Se piercing influencia em ponto de acupuntura. Hum. Influencia. Então, piercing, é que a gente está falando, a live é focada mais em tatu, né? Mas você tem piercing também. Se quiser comentar um pouco disso, pode comentar. Mas, de forma geral, piercing é um metal enfiado no corpo. É como se você pegasse uma agulha de acupuntura e enfiasse e largasse lá. Se você sabe onde está pondo e o porquê está pondo, ótimo. Se você não sabe nem por que está fazendo isso é estético, tem que pensar duas vezes. Eu já atendi pessoas na parte de medicina chinesa, com as coisas que eu aplico, e a pessoa pôs um piercing onde não devia e estava fechando um canal como se tivesse uma agulha, tonificando o ponto o tempo todo. Ela começou a ter sintomas no corpo que não tinha nada a ver com energia, com obsessor, com nada.
Mas a hora que eu fui dar uma vasculhada na pessoa, eu falei, ela me fala aonde mais tem piercing aqui, porque os que eu já estou vendo, beleza, mas os que eu não estou vendo, você tem que me falar, né? Vou mandar a pessoa ficar pelada na minha frente para ficar investigando. Não, tem mais uma aqui, enfim, a parte genital. Eu estava pegando justo um canal que dá porrinho. Falei, pô, você vai pôr um piercing, tá pegando um canal que tá cruzando. Você já tem esse monte na orelha, já tem mais aqui. Tira, faz um teste, uns 40 dias sem. Vê se vai dar alteração no corpo. Então, assim, tem consequências de piercing? Tem. Se não souber o que está fazendo, que é uma agulha enfiada no corpo, né? Sim. Essa parte eu já não entendo muito, assim, Não, eu tô falando que você tem do alguns piercing. O pessoal piercing. fala, você faz piercing também, Jamile? Você Não, faz piercing também? não Não? faço, não. Não. Então, para quem quer Não. piercing, não vai ter com a Jamile. Por isso que eu falei, a live não é voltada para piercing, mas só para quem perguntou, tem consequências sim, porque daí é uma agulha, é um ferro enfiado. A tinta não tem consequência meridiana, porque ela não tem profundidade suficiente e não é um negócio espetando, é uma tinta. É um negócio que vai estar no teu corpo. Aliás, tem mais perigo, né? Certas tintas que o pessoal passa na cabeça e na unha, que a tatuagem em si, sendo bem Sim. sincero. A gente sabe que isso daqui que passa na cabeça, se for absurdamente químico, penetra no cérebro, penetra nos folículos capilares e entra dentro da cabeça. Então tem gente que está preocupada com a tatuagem, mas fica o dia inteiro Uhum. passando meleca no corpo, né? Todos os cosméticos, né, que em geral se usa, né, desodorante, shampoo, perfume, esmalte, todos eles têm ali componentes químicos que alteram, né, nosso sistema hormonal. Então tem várias, várias coisas que alteram mesmo, né, e o pessoal acha que não faz nada, né? Então, por isso que a gente busca usar os produtos mais, assim, natural do jeito que dá, né? Tem uns que não tem como, Sim, mas a sim. maioria Sim, sim. justamente para evitar esses impactos, né, no nosso organismo, porque a gente já recebe ali uma quantidade de, enfim, poluição e um monte de substâncias químicas que são tóxicas, né, para o nosso organismo, né? Então tem isso, né, para a gente verificar, né? É Sim, importante. sim. Sim. E a própria, né, depois que termina a tatuagem, está cicatrizadinho, bonitinho, fazer uma boa escova, passar uma bucha vegetal na hora de tomar banho, depois estiver cicatrizado. Tem uma coisa que eu aprendi na medicina chinesa há muito tempo atrás, por isso que eu tô falando, quando eu fui estudar, eu estudei com um monte de mestres diferentes, inclusive com sacerdotes de taoísmo e de budismo, que mexiam com medicina chinesa. Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu já tinha tatuagem, né, em 2001. A primeira que eu fiz, eu estava morando no Rio de Janeiro. Estava trabalhando numa empresa lá e fiz a primeira aula. Foi nunca mais parei. Mas eu estava estudando já algumas coisas na época e fui conversando com eles. E tinha uma opinião que era contrastante entre o pessoal que praticava acupuntura aqui no Brasil e médico da medicina chinesa, né, de zona puxado, que entende da raiz da coisa. E essa questão do que acontece no corpo, teve uma parte que eles me explicaram que eu achei bem legal, porque é um fato que eu via, né, extrafisicamente, mas não entendia fisicamente. Na parte do nosso corpo, vamos imaginar, né, se eu tenho uma tatuagem aqui de Buda, vai? Então, se essa tatuagem que está aqui, assim que eu faço ela, ela representa uma queimadura, quando a gente olha na contraparte energética do corpo físico, existe um achatamento, né, o que o pessoal entende como aura, ou órbita, campo magnético. É como se a gente tivesse um ovo em volta do corpo e onde a gente tem doença, uma queimadura, ou fez uma cesariana, alguma coisa, existe um achatamento. É como se o ovo que envolve o seu corpo ele desse uma quebradinha ou uma fragmentada de algum jeito. Depois que vai cicatrizando, se é uma queimadura solar, uma queimadura de água, de comida, de panelas, queimou a mão. Depois de um tempo a pele vai regenerando, mas fica marca. Se depois que você já cicatrizou a tatuagem ou alguma coisa, até uma cicatriz do corpo, você faz uma escovação, passa um gua sha, pega uma bucha vegetal no banho, com o hidratante correto, do jeito certo, ou passa esses produtos aí que você conhece que eu não entendo, aí essa parte eu só leigo mesmo. Produto Eles têm os natural, eu só esfoliantes uso sabonete, também para isso. do pé para cabeça e ponto, né? Mas tem esses aí, é bom você explicar para o pessoal, e eles me falaram, né? Passa gua sha, esfrega, faz escovação, faz banho de ti, massageia a região. Aí, depois de uns anos, né, conforme eu fui fazendo outras tatuagens, eu fui testando as que eu já tinha em relação às que eu fui fazendo. E realmente, depois que você tem uma cicatriz que já pode esfregar o corpo, que não tem risco mais de lesão na tatuagem nem na pele, fazer uma boa escovação. Ou passando gua sha, para quem sabe, na espátula, fazendo a puxada correta, ou passando bucha vegetal, ou alguma planta vegetal que você saiba que ajuda a estimular. Esse esfregar a pele vai regenerando toda a camada energética em volta. Muito mais rápido do que você não escovar. Isso é uma coisa bem legal. Lógico, né? Nos devidos cuidados e no tempo correto. Sim.
A gente tem alguns esfoliantes específicos também para tatuagem e é muito bom mesmo esfoliar de tempos em tempos para ir tirando mesmo né, essa camada de célula morta e a tatuagem ela vai ficando mais viva, né? Conforme você vai cuidando dela, né? Não é só fazer e deixar ela ali, pô, né? Tem todo esse Fica ali cuidado que Deus do cuida, né? protetor, né? Tem que cuidar para ter uma tatuagem bonita, assim, né? Por mais tempo, porque é para durar pro resto da vida, né? Sim. E para algumas pessoas, depois da vida, fica um tempo aí. Assim, Já termina bonitinho. E conforme a gente vai ficando mais velho, o corpo enruga um pouco. Então, algumas tatuagens no corpo, elas vão mudando também, por causa da pele, tudo. É uma coisa que é interessante salientar, é a mudança corporal ao longo do tempo. Às vezes a pessoa quer fazer a tatuagem muito jovem, o corpo nem está formado direito ainda. Aí vai fazendo uma região do corpo, depois sim. a pessoa é magrinha, fininha, aí chega bomba na academia, quer ficar com o braço desse tamanho, a tatuagem fica desse tamanho, né? Então, às vezes a Uhum, alteração corporal ao longo do tempo acaba afetando também. sim. Por isso que é legal a pessoa dar uma pensada, pô, tá, eu estou no corpo que eu quero, já está adequado para o que eu Uhum, pretendo, né? Não importa se a tendência é bonitinho. Mas se está do jeito que você gosta, você sabe que você vai manter assim por mais tempo, ótimo. Agora, você está pretendendo fazer um regimão de engorda e emagrecimento, fazer uma cirurgia estética, alguma coisa, fazer uma tatuagem no antes, né? Aí pode ter sim. consequências depois, que seu corpo você vai querer alterar muito rápido. E Hum, uma coisa que casa é, com o que você falou, assim que a pessoa tatuar, ela vai dar uma mudada no comportamento, no jeitinho. Vamos dizer assim, é uma forma da pessoa se expor um pouco mais para o mundo. Para quem é muito tímido, às sim. vezes faz a tatuagem, pô, agora já não é mais tão tímido, né? Me enturmei. Então cada um vai de um jeito para a vida. E essa alteração ao longo do tempo é importante também, né? Sim. Tem algumas áreas do corpo que, independente se a pessoa vai engordar, emagrecer, enfim, que são regiões delicadas para fazer determinados tipos de tatuagem, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre oriento, né, os meus clientes, o local que está fazendo e o tipo de arte que está querendo colocar ali, né? Eu vou dar um exemplo que é bem comum, que é fazer escrita aqui assim na costela, Uhum. né? Muita gente faz e eu falo assim, meu, não façam isso. Por quê? A costela, essa região da cintura, regiões do corpo que dobram, são regiões complicadas de fazer uma tatuagem. Por quê? Movimenta demais. Então, é um local que a tatuagem tende a distorcer ao longo dos anos. Perfeito. Distorce mesmo. Toda tatuagem, ela sempre vai alterar. Daqui, sei lá, 5, 10 anos ela já muda. Agora, se você põe numa região que movimenta muito, ela vai triplicar ali a distorção. Então, se você vai colocar uma letra, que é um negócio que é para ser legível, vamos dizer assim, na costela, daqui 2, 3 anos não vai estar mais. E Sim. toda vez vem gente para mim, fez a escrita na costela e quer cobrir. A maioria quer cobrir, porque fica feio depois de um tempo. A menos que a pessoa utilize uma letra muito boa, num tamanho muito bom, que vai ficar legível mesmo. Isso é possível. Uhum. Mas em geral eu já nem recomendo. É igual tatuar aqui, ó. Sim. Esse molinho do braço não adianta, vai distorcer, porque todo mundo tem essa região flácida. Então, dá para tatuar? Dá, mas um desenho que assim, que se ele distorcer, ok. Agora você vai fazer um negócio geométrico com linhas retas ou uma escrita, não vai ficar bom, né? Então, tem várias regiões do corpo que não encaixa aquela tatuagem. Então, às vezes as pessoas elas não sabem disso, óbvio, né? Porque é uma coisa que é muito Sim. específica, mas vale a pena trocar toda essa ideia, né, com uma pessoa para não se arrepender, porque às vezes a pessoa faz uma tatuagem que ela queria muito, mas ela faz no lugar errado, e aí depois ela não tem o resultado que ela gostaria, né? Isso acontece demais, né? Então tem que ser um projeto muito bem calculado. Às vezes a região do corpo, eu falo para pessoas, às vezes as pessoas em geral querem fazer tatuagem pequena, tem medo de aparecer muito, etc. Aí eu sempre dou o exemplo dessa tatuagem minha aqui, ó. É. Eu era bem novinha. Hoje eu olho para ela e falo assim: eu fiz um negócio minúsculo num antebraço que é uma tela super legal para fazer tatuagem, né? Hoje eu tenho outras aqui, né, Uhum. maiores, enfim, que aí eu aprendi a lição. Porque eu fiz um negócio desse tamanho minúsculo e aí agora não dá para encaixar outras tatuagens aqui. Eu teria que fazer Sim. E aí? um desenho. Oi? Sua imagem travou. Ah, voltou. Ai, eu tô aqui. Voltou. Ai. Caiu não. Eu falo assim, às vezes a pessoa quer fazer uma tatuagem muito pequena naquele lugar, que assim, não compensa, porque
perde o contorno da pessoa, sabe? Às vezes vai fazer um negócio muito pequeno num lugar que é grande, é igual as costas. Às Uhum. vezes a pessoa que vai fazer um negocinho desse tamanho, no meio das costas. Fala assim, gente, as costas é a maior parte do corpo, é gigante. Então, assim, ou você vai fazer realmente só um desenho pequenininho ali e pronto, não vai fazer mais, ou você já pensa numa construção, porque é Já uma tela pega. grande, né? É igual isso que eu tô falando do antebraço. Então, vale muito a pena projetar antes, mesmo que você não saiba o que você vai fazer no futuro, mas de você ter uma noção ali estética do que você vai fazer. Por exemplo, eu Sim. hoje gosto mais de tatuagens maiores e que pegam o membro inteiro. Antigamente eu não tinha essa noção, eu fui descobrindo isso depois de um tempo. Tem gente que já não, que gosta de várias tatuagens pequenas e vai colocando, né? Sim. Então, ok, né? Cada um tem um gosto. Eu falo assim, legal. Só que é interessante a pessoa já ter uma noção disso, se ela gosta desse jeito ou de outro, porque aí a hora que ela vai fazer aquela tatuagem naquele lugar, ela sabe, não, vou fazer uma tatuagem pequena aqui, mas depois eu vou fazer outra aqui, outra aqui, outra aqui, beleza, tá ok. Né? Mas tem que ter essa orientação. Quando eu fui fazer essa aqui, o tatuador não me falou nada, nem me explicou. No fim, a tatuagem distorceu inteira, porque era muito pequenininha e ele não me explicou que o traço daquele jeito não ia dar certo com assim, né, a longo prazo. E Uhum. aí hoje eu vou cobrir uma tatuagem que eu gostava, né? Então, tem todo esse processo que às vezes as pessoas não têm muita paciência para esperar e para conversar. Muita gente chega até mim e fala: ah, quero fazer esse desenho aqui. Quanto fica? Eu falo, meu, não é assim que funciona a tatuagem, porque a tatuagem ela tem todo um processo, né, de construção, desde a arte, da concepção daquilo, do local do corpo que vai fazer, porque tatuar aqui, por exemplo, é super Uhum. difícil, é muito mais difícil do que tatuar aqui o antebraço. Então, tudo isso a gente leva em consideração para precificar uma arte, né? Porque a arte não tem muito, assim, não tem preço, né? Tem um valor ali Sim, que você sim. está trocando com a pessoa, referente a toda a dedicação que ela está fazendo ali para criar algo para você, né? Então Sim, tem claro. toda essa questão, né, de pensar no local, pensar na influência que isso vai dar, né? E toda essa questão que a gente estava falando energética, né? E É isso. espiritual. Importantíssimo. É É todo um isso. contexto de vida, né? Sim. É um processo bonito, é a pessoa querer também, né? Não é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Tem gente que nunca vai Tem. fazer porque não gosta mesmo, tá ótimo. Não tem. Uhum. É isso que é importante. A gente está fazendo a live não para falar que as pessoas têm que fazer uma tatuagem. Pelo contrário, Não. tem que pensar antes de fazer o que vai fazer. Porque na hora que faz isso daí com um sentimento legal, faz com um propósito legal. Não importa o propósito, tem que ser o da pessoa. Mas, né, Sim. cada um tem o seu, e se tiver um propósito que seja a longo prazo interessante, e tiver no corpo, ótimo, né? Uhum. Pessoas colocam Eu, nomes e fotos de filhos. hum. A E Bárbara aí, perguntando, né? Tem, que ela gosta muito, mas tem muitos que escreve nome, cola foto de filho e tudo. Ela deve estar querendo saber a sua opinião sobre isso. olha, é uma coisa bem complexa. Assim, é um tema complexo, vamos dizer assim. Em geral, quando as pessoas querem escrever nome de outras, eu sempre tento, convencer a pessoa a não fazer isso. Por quê? Normalmente se arrepende, tá? Mas é o nome do meu filho, é o nome de não sei quem. Independente de quem seja, eu prefiro que a pessoa pense em fazer algo, uma arte que represente aquilo, aquela pessoa. Por Perfeito. exemplo, eu tatuei uma pessoa que perdeu o pai, ela queria fazer uma homenagem, e aí ela, assim, achei muito genial. Ela escolheu um ipê amarelo, que era tipo a árvore que ele mais amava na vida, era o ipê. Então, assim, ela representou, né, algo muito importante para ela com algo assim que traz uma leveza, que traz, eu diria assim, que é um outro tipo de Isso é energia, né? Quando você põe o nome, eu não sei explicar exatamente o que que eu sinto, mas eu sinto que é algo que carrega uma energia muito muito forte, sabe? O prende nome, mais, né? né? É mais uma sensação de apego. Você vê o nome, a pessoa está muito apegada, por que que ela põe o nome? Ela gosta tanto, mesmo que gosta, qual é a Uhum, necessidade daquilo grudado na pele? É por amor? É por apego? É por tesão? É por paixão? É só para falar que é o nome da pessoa? Cada um vai ter um propósito, uhum, mas realmente, né, as pessoas mudam com o sim, tempo, e assim como um desenho pode representar uma situação, que é o caso do IP amarelo, vai trazer um conforto de qualquer forma. E mesmo que se ela sim, passe, sei lá, um dia identifica que o pai que ela gostava tanto não era
tudo aquilo que ela achava. Sim, Ainda assim, o desenho exatamente. vai criar uma situação desconfortável para ela, porque é um desenho de um IP amarelo. Ela vai lembrar do pai, mas vai lembrar da parte boa do pai, né? Exatamente. Eu penso muito nisso, assim, a gente não tem muito controle, né, das coisas que vão acontecer na vida, né? Quase nenhum. E as coisas mudam o tempo todo, então a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer daqui 10, 15, 20 anos. E nome, eu penso assim que nome e símbolos, de uma maneira geral, eles carregam uma força muito grande, né? Perfeito. Quando você fala de um nome, você está falando de algo ali que compõe, que não é só aquela pessoa, é algo maior do que aquilo. Eu não sei explicar em palavras, eu estou falando o que eu sinto. Então, você carregar aquilo, né, por exemplo, escreve o nome do marido, por exemplo. Tá, você tá pondo, sei lá, a pessoa virou propriedade, você é propriedade daquela pessoa, parece isso, né? Tem a sensação que eu Sim. tenho é um pouco dessa, né? Então, eu Sim, sempre não que quem faça sugiro, isso, não assim, só o pessoal não assustar, não é que seja não, todo mundo assim. Mas é um não, consenso, porque a Jamília é tatuadora, muita gente procura ela se arrependendo de ter colocado o nome. Então, ela está falando por uma média muita geral, não é gente, que uma pessoa muita gente. específica, não. É que a maioria se Aham, arrepende, né? A minoria pode ser que não, mas a maioria sim. sim. E o retrato, gente, eu acho que é algo muito, muito pessoal. Eu não sei, assim, Jamile, eu não faria um retrato de uma pessoa em mim, Mas isso, assim, é um gosto muito particular. Eu não Sim. tenho necessariamente uma explicação para isso, mas a sensação que eu tenho é essa questão também do nome, né? De De posse. carregar algo muito muito forte ali, né? Sim, Mas tem concordo. gente que às vezes precisa disso, né? Eu sinto que tem pessoas, eu já fiz isso já tatuei isso em algumas pessoas e tem gente que realmente tem essa necessidade, mas eu não sei, né? Depende muito da pessoa. Sim, E depende perfeito. da forma como vê a vida, né? Igual você falou, na minha tradição a gente não coloca foto de pessoas mortas, Isso. que morreram Sim. dentro do ambiente, né? Depende da pessoa, né? Como ela enxerga aquilo, né? Exato. É tudo Mas uma questão cultural também, né? acho que já que a gente tem a arte, né, a nosso favor, então vamos usar a arte para simbolizar isso, né? Algo bonito, uma memória, algo que vai te. Você vai olhar ali para aquela tatuagem e você fala, nossa, né? É isso que você falou, vem aquela sensação boa, né? Sim, Essa sensação que eu tenho de uma foto de alguém que partiu é muito isso, assim, né? Tipo, traz aquele pesar também, né? sim, sim, sim. Para muita gente, esse pesar é bonito, mas na verdade é acreditar dos índios, né? Foto rouba alma. Quando eles falam que foto rouba alma, tem um contexto espiritual nisso. Então, as tradições antigas falavam assim: por que a gente não pode cultuar uma foto? Não é que não pode. Se a gente pegar um altar taoísta, budista, sempre tem uma foto de algum mestre que já desencarnou alguém, mas que é considerado uma pessoa santa, que já se iluminou e não tem mais identificação ao apego à matéria. A maior parte das pessoas ainda tem esse apego, essa necessidade de ter alguém por perto. Quando a gente fala de uma imagem de uma pessoa, por exemplo, um caso simples, que é coisa que acontece vira e mexe com todos. Cata a imagem de Jesus ou de algum mestre, alguém que desencarnou, e põe em certos pontos da casa para descarga energética. Põe assim como se a imagem fosse salvar a vida da pessoa, porque a imagem está ali. Aí imagina a pessoa que já desencarnou, com todo mundo que fica olhando para a imagem, no corpo, ou na estante, ou no lugar, pensando em só problema o tempo todo. Eu não estou falando que todo mundo não é assim, de novo, isso é uma média, tá? Espero que a maior parte das pessoas não seja assim. Mas a maior parte pega e olha para uma foto com um saudosismo negativo. Então, não é que a pessoa vai lembrar da outra com felicidade, rindo de alegria, chorando de alegria, com vontade de tomar um vinho de alegria porque viu a foto. Não. Vai olhar Vai alguma pensar cena, na dor, alguma né? imagem, alguma coisa que naquele momento da vida representa alguma situação com a pessoa. E ao longo dos anos isso vai mudar. E o que resta na nossa cabeça é só memória. Minha mãe faleceu em 2004. Meu pai faleceu em 2019. Eu não carrego foto de ninguém. A imagem que eu tenho na minha cabeça é suficiente para mim. Se essa imagem vai subindo, isso estou falando da minha personalidade. Se essa imagem vai subindo, é tão importante quanto a pessoa no corpo astral vá se desenvolvendo e se iluminando de lá para fora. Então, eu espero, quando eu desencarnar, pelo menos as pessoas que eu, vamos dizer assim, estão mais perto de mim, já tenham se iluminado. Não quero mais ter que encontrar ninguém no corpo astral, que vira um corpo de luz já e se ilumine. Vá se integrar com Deus, com Buda, com Cristo, com alguém. Então, a questão de manter a identificação como uma necessidade de eu desencarnar e encontrar ou ter algum apego, isso a gente trabalha muito em prática interna. Mas a partir do momento que está na pessoa esse sentimento, aí é legal procurar também um psicólogo, um psicanalista, e entender o porquê que aquilo ainda vai causar um sofrimento. Trabalhar esse sofrimento na cabeça
antes do sofrimento se estender para o corpo. Porque se há um saudosismo negativo e a pessoa ficou o dia inteiro olhando para aquilo ali, vai ser anos triste até começar a se acostumar e não olhar mais para a própria tatuagem. Que é o que muita gente faz, né? Tatua e nunca mais olha a tatuagem. Soca no corpo ali e do jeito que tá, fica. Principalmente quem faz nas costas, né? Eu sei, minha tatuagem pode saltear uma por uma. Entendeu? Tem gente que põe ali, pus lá, vai lá. Futuramente você vai enxergar seu corpo de uma forma diferente, né? Todo mundo vai. Na hora que sai do corpo não tem opção. Então vai se enxergar assim. E essa questão da foto, para quem perguntou, não tem problema quem fez ou quer fazer. A questão é até onde vai o seu apego, até onde vai a necessidade de ter aquilo no corpo como uma forma imprescindível de falar que a vida está perfeita por causa daquela pessoa. E não vai estar perfeita. Porque todo mundo vai errar em algum momento da vida, seja filho ou pai. Erra. E no momento que errou, você bateu o olho ali, filha da puta, já foi. A tatuagem já não tem mais, né, tanto amor quanto tinha antigamente. Então, se era amor, não era para ter nesse ponto, né? Eu acho que essa é a resposta, assim. A gente conseguiu sintetizar, né, um pouco do que a gente sente, mas acho que o mais importante é o que a pessoa está sentindo em relação àquilo, né? Porque é isso. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tive 4 gatos, hoje eu tenho 2. E quando os meus gatos eles partiram, eu senti assim uma dor, eu não sei nem descrever, né? Uma coisa muito forte para mim, né? E aí eu logo já vou fazer a tatuagem deles. E olha como as coisas são, né? Não deu certo. Era para eu ter feito, as coisas foram acontecendo, não deu certo, eu não consegui encaixar o horário que eu ia fazer com o tatuador lá, que eu confio muito no trabalho dele. Ele tem um trabalho impecável de pet, lindo, inclusive. Legal. E não deu certo. E eu remarquei essa tatuagem 3 vezes. Aí chegou na terceira vez, aí eu parei pra pensar, falei assim, será que é pra eu fazer essa tatuagem mesmo? Aí eu comecei a questionar. E eu ainda não cheguei num consenso. Eu tenho vontade, assim, de fazer, porque, enfim, foram seres muito importantes pra mim, né, na minha vida. E eu, assim, morro de amores por eles. Então, eu sinto coisas boas, mas eu ainda fico nessa, porque eu tenho dificuldade de lidar com a partida deles. E aí eu fiquei pensando, Sim, nossa, eu vou sim. tatuar isso aqui agora, como que vai ser? Uhum. Né? E aí eu pensei justamente em fazer desenhos que representassem eles de outra maneira que não fosse o rosto, né, Sim, deles. sim. Que eu acho que vai ser, pra mim, né, vai ser mais leve eu carregar isso do que eu olhar, porque a sensação que eu tenho é que se eu for olhar, eu vou ficar chorando, porque eu choro mesmo, de Certeza, né? verdade, eu choro. Foi, foi Porque, essa? assim, é um amor alucinante, não sei Sim, explicar. Então, assim, sim. eu lembro deles, eu choro. Então, eu falo, ai, que bom que o universo conspirou para eu não ter feito, para eu justamente Uhum. repensar se é isso mesmo que eu quero fazer, Claro. né? E acho que é por aí, né, que a gente tem que sentir, né? Se quando você pensa em tatuar um nome de alguém, o que que vem na mente, né? Qual o sentimento que vem ali quando você pensa naquele, né, naquela simbologia? Acho que é um bom Uhum. norte, assim, pra gente fazer, porque muitas vezes, igual eu falei, é fogo no cu. Às vezes é só, tipo, uma impulsividade, às vezes é só uma ansiedade, aí você quer ir lá e fazer alguma coisa, né? Então, vale a pena a gente matutar um pouquinho, né, para ver o que que a gente está sentindo, né? O que que aquilo está representando, né? Sim. Isso é a minha forma de ver, viu, gente? Assim, é o jeito que eu trabalho, né? O jeito que eu encaro a tatuagem, não é todo mundo que encara dessa maneira. Não existe o jeito certo e errado, né? Perfeito. Existe o que cada um acredita e o que cada um faz, né? Eu costumo ver dessa maneira, né? Sim, por isso que eu te chamei para bater o papo, justamente por você ver dessa maneira. Que é a mesma forma que eu vejo, né? É questão de identificação, com um propósito, com um objetivo, e fazer um trabalho de uma forma mais integral, né? Inclusive, Sim, né, como sugestão. Pega o pessoal que for te procurar, já faz um integralzão. Pega um integralzão. Você vai falar, beleza, vou fazer o desenho, vou montar, explico como é que funciona. Aí já vai trabalhar meio com uma psicóloga junto, né? E se precisar, da própria, né, do lado do seu cônjuge, do seu estúdio tem a análise com psicologia, né? A pessoa já passa por 2 sessões. sim. Passa a análise, Aqui já a gente trabalha para a tem vida e já cai no seu psicóloga, estúdio. a gente tem psicóloga e psiquiatra aqui trabalhando junto, então Verdade. já tá tudo completo. Tá vendo? Já faz um serviço integral já. Sim. É importante, conversar é importante. O pessoal é bom. Já vai, já faz um trabalho emocional ali, porque a tatuagem muda também com o tempo em relação à emoção que sente.
Isso é bem bonito, né? Eu falo, quando desencarnar não tem problema. O Buda pode continuar aparecendo, minhas tatuagens, tudo, Mahakala, Vajrakhai, que é as tatuas que eu tenho, né? Se fora do corpo eles continuarem aparecendo ali, para mim tá ótimo. Então é a identificação que a gente tem pro resto da vida, né? Tem algumas que a gente gosta mais, tem umas que gosta menos, vem muito com o tempo, mas a identificação com a sensação, com o que isso traz, com a motivação, cada um vai ter a sua. Então é o que você falou, né? Bem falado, não tem certo, não tem errado. A Jamile vai fazer a tatuagem que vocês quiserem, sim, desde que tenha um contexto mínimo e decente, né? Se pedir para desenhar uma coisa muito escrota, obviamente, depende do tatuador querer fazer ou não. Eu já escutei Sim, cada história de tatuador que só por Jesus, né? sim. E coisas obscenas que as pessoas já pediram, assim, obscena mesmo. Tatuar coisas em lugares e de jeitos que não rola. Aí depende muito do tatuador. Uhum. Até tatuadores que vão trabalhar, assim, com um contexto um pouco mais integrativo, um pouco mais natural. É o teu caso, né? Que gosta de trabalhar tanto com produtos mais voltados para a parte natural, como a tua cabeça mais natural, né? Que é importante. Então, eu sei Sim. que você não vai fazer as coisas simplesmente por fazer na pessoa. Você vai ter o seu contexto por trás também. Na hora que tem que pôr a mão, eu sei que você dedica direito. Uhum. Não vai ter preguiça no meio da tatuagem Sim. para coisa ficar mais ou menos, né? As pessoas esquecem, né, que quando a gente está fazendo uma troca ali com alguém, né, independente se é tatuagem, se é terapia, se é cortar o cabelo, qualquer coisa, a gente está trocando energia ali com a pessoa, né? Então, quando eu tô tatuando alguém, eu tô sentindo grande parte do que aquela pessoa tá sentindo, né? Eu tenho essa sensibilidade. Então, ah, eu fico pensando muito nisso, né? O tanto que é um momento especial ali, porque eu tô trocando muitas coisas com aquela pessoa, né? Então tem o processo todo da tatuagem, né? Como a gente falou, esse ritual, né? Não é só o Uhum. desenho que tá ali na pele, é todo o processo de troca que você tem com o tatuador. E às vezes você vai ter confiança naquela pessoa ou não vai ter, né? Então, ainda bem que existem profissionais de todos os jeitos, né? Eu tenho muita tatuagem que tem gente que vem e me pede que eu não faço. Eu falo pra pessoa, não faço, porque às vezes não é meu estilo, ou porque às vezes eu não sei tatuar, óbvio, porque a gente também não sabe Claro. tudo. Tem alguns estilos que eu não sei fazer e eu nem pego pra fazer, porque é muito sério, né? Eu falar que vou fazer e entregar um serviço horroroso, né? Você deforma Então, uma pessoa, a gente literalmente. tem que exatamente, a gente tem que ter assim, o mínimo de sintonia e confiança, porque imagina a confiança que você tem que ter num profissional para entregar a pele para ele e falar, ó, Tó, faz aí um desenho. E aí pode ficar lindo ou pode ficar horroroso, né? Você Então, está entregando a tua pele na mão da pessoa, é, literalmente, né? Você está se colocando em exato. aberto, ela está rasgando a tua órbita, enfiando uma tinta no seu corpo. E para quem não Sim, acredita nisso, quiser estudar cientificamente, eu já expliquei isso em live, em curso que eu dou, e até nas aulas lá que eu dou para vocês. Existe uma troca científica de DNA no corpo. Tá? Existe uma informação que está sendo trocada em nível físico e extrafísico. Quem está pondo a mão e quem está deixando de ser colocado. Existe um entrelaçamento das duas órbitas das pessoas ali, sim, e que você vai entrar com um negócio ali que é como se fosse fazer uma cirurgia. Você está enfiando uma agulha dentro da pele. Então, na parte extrafísica do corpo, que eu expliquei, né, de fazer raspagem, tudo tem consequência. Não tem a ver com meridiano. De novo, não vai matar seu órgão e uhum, influenciar seu meridiano. Mas vai ter uma influência, uma troca de energia e fisicamente do DNA. Então, parte do DNA das pessoas, principalmente porque está raspando a pele, está tendo atrito de sangue, parte dessa energia ela gruda. Então, a saliva, o cheiro, o ar, os cabelos, os ácaros do cliente, o DNA da Jamile está na clínica dela. Assim como a gente está numa sim, empresa, se tiver uma ferida aberta no seu braço, estiver no banheiro de uma empresa, tiver um micróbio lá e grudar aqui, ele entra no seu corpo. Tem uma troca de informação constante. Então, se a cabeça de tem, quem está tatuando e quem está tatuado está mais ou menos em sintonia, e quem está tatuando já tem um conhecimento um pouquinho além, né, só da parte física do desenho, que é lindo, conheço tatuadores que não gostam de espiritualidade e não entendem nada. Mas tatuam muito bem, são gente boa. E tem outros que falam de espiritualidade, mas fazem tudo cagado. Tatua bem, mas tatua, né, com as outras intenções em cima das pessoas ali. Então, tudo vai também de sentir. E uma coisa que eu sempre oriento todo mundo: entra no perfil da Jamile e olha quem ela é. Tenta perceber o que ela desenha, como ela desenha, o que ela fala. Estou falando na cara dela, porque eu falo isso para todo mundo. Não olha para mim, olha primeiro para meus alunos. Olha para as pessoas que convivem comigo, para ver como é que tá. Aí olha para mim e vai investigar, antes de vir fazer aula comigo. Porque senão só vem por uma questão que alguém disse que. Não, investiga a pessoa antes. Então, tudo que ela falou aqui, eu assino embaixo porque se ela estivesse falando mentira, quem me conhece sabe muito bem, eu corto na hora. Não é para ser assim.
Então, a forma como tem que ser conduzido essas coisas é um trabalho de desenho, é um trabalho de tatuagem físico, mas é um trabalho, entre aspas, né, energético, espiritual, sim, para algumas pessoas que gostam disso, vai ser assim, porque a gente sabe, eu faço isso, qualquer tatuagem que vai em mim, é bom o tatuador ter competência, porque eu baixo toda a minha estrutura junto enquanto estou tatuando, então espiritualmente não estou só eu, quero nem saber, por isso que eu falo, não é para qualquer um, e no caso de pessoas que têm uma certa seriedade, sim, dá para acoplar a parte espiritual, porque é um trabalho que você está sendo como se fosse uma cirurgia, de pequeno porte é. Mas é, você está Sim, queimando, tatuando e grafando a pessoa. Então você está interferindo na parte física, química e energética. Se você tem um acoplamento espiritual trabalhando ali junto, podem acontecer coisas, não é por definir que é regra, porque senão chega algum esquizotérico retardado da cabeça e vai chegar amanhã lá no estudo da tatuagem falando que vai mandar o consultório, as tatuagens de todo mundo, com a espiritualidade fodástica da pessoa. Não, não é assim que funciona. Isso daí você pode ser a pessoa mais esquisita do mundo. Espiritualidade, quando chega, não chega porque você manda. Não tem iFood espiritual disso. Porque existe um acoplamento por intenção. Então, se a intenção do tatuador, o lugar já é consagrado, já está com uma energia legal, obviamente ali você vai estar mais protegido extrafisicamente. Se é um lugar que está tudo cagado, em que a pessoa que está ali dentro sustenta um lugar que está todo denso, que as paredes estão bigato e larva astral para todo canto, você vai cortar a tua pele ali, não acho que não vai ter consequência. Então, não é a pessoa ser boa sim, ou ruim. Você vai sentar no meio do esgoto para se tatuar, tem que ter bom senso, né? Então, não é o lugar ser bonito ou não. Eu já entrei em estúdio que eu entrei e saí. Estúdio lindo, maravilhoso. Tocava até música, eu adoro música. Aí tinha blues, adega de vinho dentro do estúdio de tatu. Eu falei, porra, lugar lindo, né? Eu entrei, pisei, cheirei e fui embora, porque não dá. Tinha bigato, larva astral pro lugar inteiro. Porque a pessoa sustenta coisa que não é legal. Então, aí não tem a ver com estética. Mas procure investigar sempre a pessoa que vai tatuar, sente o estúdio, vê se é leve o ambiente, se a pessoa é agradável. Se você é agradável também, né? Porque tem gente que é desagradável por natureza. Então, a pessoa quer uma tatuagem, mas está com o ego na PQP. Quer ensinar o tatuador como tatuar. Nem vai, nem procura ela. É chato isso. Então, estou falando por mim, né? Mas a sim, pessoa que é chata demais, vai procurar alguém para tatuar? Desculpa. Mas como é que uma pessoa vai querer riscar a sua pele com amor e carinho ali, com você falando um monte de merda? Então, as pessoas têm que ter bom senso. Se não vai para falar coisa decente na hora de ser tatuado, passa a canate antes, com a terapeuta que tem um lugar, com a psicóloga. Vai lá, desabafa a vida, xinga todo mundo. Vai chegar no consultório dela, já chega com a cabeça mais tranquila. Daí ela vai ficar com menos estressada, vai conseguir fazer um trabalho mais bonito. E os espíritos que estiver perto, para quem é médico, quem é clarividência, para quem trabalha com isso já, assim como eu, assim como você também, né, Ju? Então, quem já tem um pouquinho disso e trabalha e desenvolve essa parte, vai facilitar o processo ali para ninguém sofrer nenhum ataque desnecessário. Pode acontecer sim, ataque espiritual durante uma tatuagem? Se você estiver no ambiente inadequado, sim, pode. Se você entrar no meio do chiqueiro, se você entrar no meio do pasto, vai sair sujo ou vai sair com um carrapato junto. Então, essa sim, questão espiritualmente existe. Mas a questão do desenho em si, a interferência é o desenho, o que simboliza para a pessoa, e o que eu sempre vou recomendar, procure pessoas decentes. E sejam sim, decentes na hora de serem tatuados, né? Isso daí eu acho importante. Eu fico sim, quietinho, eu não vou interferir em quem vai me tatuar. A pessoa está riscando meu corpo. Quer uma caixa de bombom, Jamila, eu te dou. Entendeu? Por quê? Você vai estar riscando o meu corpo. Eu vou puxar o seu saco mesmo você não tendo um, porque você vai mexer no meu corpo. sim. Eu tenho que chegar aí cheiroso, bonito, perfumado, com chocolate na mão. E se Uhum, você estiver triste, ainda chora antes. Pra já chegar na tatuagem sim. desabapada, entendeu? Porque daí tudo flui É, mais gostoso por dois, né? só para encerrar, né, que já está bastante tempo, mas isso que Sim, você sim. falou é muito real, né? A questão do ambiente. E tudo que está ali interfere mesmo, né? Por muito tempo, eu tive estúdio com outras pessoas. Assim, hoje eu tenho meu estúdio privado por essa razão, que tem a ver com essa questão de o que está circulando ali no ambiente, né? Então, desde a limpeza física, que, gente, isso assim, parece que é óbvio, né, que tem que ser limpo, mas não são todos os lugares que são de forma adequada. Isso é muito sério, né? Eu até falo que uma das minhas tristezas é que a nossa profissão ela não é regulamentada, né? Tatuador não tem uma profissão regulamentada. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso ali, pegar uma máquina, comprar e tatuar, né? E não entende nada, por exemplo, de biossegurança e de, enfim, todas essas questões que são muito sérias, Uhum. né? Que só quem lida com isso sabe, né? Então,
Eu, por exemplo, eu tenho que fazer exame a cada 6 meses, no mínimo, para ver se eu tenho hepatite, se eu contrair qualquer tipo de coisa, porque existe contaminação, né? Eu estou mexendo ali com Sim, sangue e a gente tem que tomar, assim, o máximo do cuidado, justamente para eu não me contaminar e também não contaminar ninguém que está aqui, né? Que vem sim. tatuar aqui. Então, tem, assim, diversos tipos de cuidados que a gente tem que ter durante uma sessão de tatuagem que são cruciais para não existir uma contaminação, né? E a gente não tem como saber se a pessoa que está ali, ela tem algum tipo de doença, a gente não tem como saber, né? Então, Sim. é tudo invisível ali, né? E aí, essa questão do ambiente, né, da limpeza física, mas a limpeza energética também é muito importante, né? Se eu não tenho esse manejo aqui, o ambiente ele vai ficando carregado, justamente porque a gente está lidando com sangue e a gente lida com dor também, né? Então, Uhum. são duas coisas que juntas têm um potencial ali grande de se tornar algo, vamos dizer assim, pesado, né? Sim, Negativo. Então, dependendo da forma como isso é feito, tem um impacto mesmo grande, sabe? E eu, como eu tenho essa sensibilidade, eu sinto, porque eu tô mexendo com o sangue da pessoa, eu sinto o cheiro do sangue da pessoa. Eu sinto sim. tudo, porque eu tô ali em contato, né? Não é todo mundo que sente, mas dá para entender o tanto que isso é poderoso, sabe? Nesse sentido de da gente ter cuidado de onde a gente está se colocando, né? O ambiente que a gente vai. Então, quando eu trabalhava com várias pessoas dentro do ambiente, eu não conseguia tatuar direito, porque primeiro que era muita informação, sabe? Muita gente falando, eu não conseguia nem focar direito ali na pessoa, porque precisa de muita concentração para você tatuar alguém, né? E aí Com você não certeza. pode errar. Você tem que ter o mesmo nível de precisão na primeira hora que você está tatuando e daqui 6 horas que você está tatuando a pessoa direto, você tem que ter o mesmo nível de precisão. Então você demanda ali muita atenção, né? Então, o ambiente ele tem que estar minimamente ali tratado para suportar esse tipo de coisa, né? E é aconchegante também, né? Sim, exatamente. O fato de eu querer um lugar sozinha é também para a pessoa poder, né, ficar à vontade, mesmo porque tem muita tatuagem que a pessoa precisa tirar a roupa para fazer, dependendo do Sim, lugar, claro. né? Então, se a pessoa não se sentir confortável ali de ficar sem roupa na minha frente, né, num ambiente que ela possa, né, ficar tranquila, não flui direito, né? Não Então, tem jeito. Eu já tive experiências muito ruins, assim, negativas de estar tatuando pessoas que já estavam com uma parte sem roupa e ter outras pessoas no ambiente e as pessoas ser sem noção e vem em cima e quer olhar e sabe assim, um nível já de passei por exposição isso. que não tem necessidade, que é ruim, que é invasivo, né? E a tatuagem ela já é um procedimento ali delicado, né? Então ela precisa desse nível de atenção também, né? Perfeito. Maravilha, gente. Já estendemos bastante aqui também. Tem compromisso agora às 9 horas. Você também tem. Você deve estar super cansado. Você tatuou o dia Hoje eu inteirinho hoje. trabalhei Deve estar bastante. moído. Aproveita para descansar agora. Só passa, por gentileza, o seu contato para o pessoal aqui. Fala o nome do seu canal, como eles podem te achar. E a Tá. gente encerra. Te agradeço muito a Eu presença. Fiquei muito que feliz com a live. Quase agradeço. 2 horas Foi aqui a gente muito conversando. bom. Passem Foi e-mail muito e bom. mensagem para ela. Enche o saco dela. Porque a menina desenha muito, é super gente boa. Então, quem quiser, vale a pena vir até aqui. Mesmo quem é de fora, marca um dia com ela que vocês passarem. Porque realmente é um trabalho um pouco diferenciado e não puxa o saco de ninguém, não. Mas eu falei, né? Quem trabalha de forma integral é difícil achar. E quem trabalha assim, a gente tem que recomendar assim. Então, muito obrigado por você ter participado Ah, da eu que live. agradeço a Passa o seu oportunidade. canal tudo direitinho. E quem quiser também praticar Então, alguma coisa comigo, fique à vontade. meu canal acho que aparece aí meu nome, né? Chroma Inc, é Chroma com K, é o nome que eu dei para o meu estúdio, né? Porque eu trabalho com cor, então tinha que ter alguma coisa relacionada com isso. Mas pode me chamar lá pelo Instagram, lá tem o meu WhatsApp também, dá para conversar por lá. Eu tenho um site também, só que esse site ele ainda está meio que em construção, mas ele vai estar com outro nome lá, ele está como Chrome Skin. Em vez de ser Chroma Legal. Inc, é Chrome Skin, também é o .com, que é o site que eu estou construindo, mas ele ainda está em processo. Mas é só me Perfeito. chamar lá no Instagram que é sucesso. Maravilha. Então, muito obrigado, gente. Gratidão, Fica com viu, Deus, gente? fica Boa bem. noite. Abraço a todos, obrigado por participarem. Quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois. Na maior parte assistir gravado.
Então, quem ficou com dúvida, estiver assistindo gravado, passa no canal dela, pode passar no meu também. Se precisar de referência dela e não conseguirem achar, pode passar mensagem no meu particular, eu passo o contato dela, tá bom? Obrigado, Jay. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Gratidão. Até mais.